Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um episódio do Sou Fênix Podcast. Eu sou Lívia Belotto, psicóloga, mentora de mulheres, especialista em recomeços. E hoje eu estou aqui com a maravilhosa Cláudia Tenório, que é apresentadora do programa Vida Melhor, e ela hoje veio conversar com a gente sobre 50 a mais, mulheres 50 a mais, esta nova vida que depois dos 50 a gente descobre. Cláudia, seja bem-vinda ao programa, uma gratidão imensa por você ter aceitado o meu convite. E eu acho que você dispensa apresentações, não é? Mas eu queria que você falasse um pouquinho de você e por que você quer falar sobre mulheres 50 a mais. Bom, muito obrigada, eu agradeço o convite, fiquei muito feliz. É tão bom a gente ter um espaço para falar um pouco das nossas experiências, né? Apesar de eu estar na televisão todos os dias, apresentando Vida Melhor, são 2 horas de programa, todos os dias, do 12h30 até as 2h30 da tarde, mas lá eu acabo entrevistando mais e conversando muito com as pessoas que vão ao programa apresentar algum conteúdo, e nem sempre tem tanto espaço, tanto tempo para falar da minha história. Falar dessa fase, falar de recomeço, falar de 50 a mais, eu acho que é algo que todas nós, mulheres, devemos fazer. Eu tenho ouvido muito uma palavra chatinha, etarismo, e as pessoas ficam com essa questão do etarismo, do preconceito em relação à idade, e eu acho que a gente está anos-luz à frente, não tem mais que ter preconceito nenhum em relação à idade. Eu acho que a mulher, ela se redescobriu, se reinventou, e hoje a gente percebe que está muito mais no que a gente tem para passar para o mundo e vontade de aprender com as experiências do que com a idade, né? Tem muita gente bem novinha que já envelheceu porque não tem mais sede de aprender, que não tem mais interesse, que não tem mais vontade, né, de buscar. E se a gente continua com essa chama acesa, com essa vontade de buscar, com essa vontade de aprender, eu acho que a gente continua ainda com muita jovialidade pela frente. Então, eu acho que 50 mais é uma fase que está começando. Para mim, começou há 2 anos, eu tenho 52, e eu sou muito grata com essa fase, com tanto que eu tenho aprendido com tudo isso, né? Com essa minha trajetória. Eu olho para trás e meu coração fica cheio de alegria, cheio de orgulho por tudo que eu já vivi. Sei que tem muita coisa ainda pela frente. Sou muito grata a toda a tecnologia, todas as descobertas da ciência, porque a gente pode chegar aos 50, 52, 60, 70 anos bem. Agora já está dando para chegar para os 120, né? Podemos chegar aos 120 anos bem, né? A gente realmente tem hoje muito mais recursos do que tinha-se antigamente em relação ao nosso corpo físico e até o nosso corpo mental também, porque a gente também sabe que tem várias formas da gente manter esse cérebro mais jovem, mais ativo. Então, acho que a gente está aí numa fase que tem tudo para ser muito bem aproveitada e bem vivida. A gente escuta falar, né, para quem trabalha com sagrado feminino, que a partir dos 50 anos a gente entra numa fase da mulher madura, da mulher sábia, e depois de um tempo a gente entra na fase da anciã, né, da curadora. Como é que você se sente aos 52 anos como uma mulher madura? Eu me sinto mais você? Madura, sim. Eu acho que a mudança, é claro que ela não acontece da noite para o dia, não é porque a gente faz 50 anos que amadurece, né? É um processo de amadurecimento. Eu tive algumas experiências na minha vida que foram muito benéficas para que isso tudo estivesse acontecendo hoje. Então, assim, não é um divisor de águas. Fez 50 anos, amadureceu. Mas muda, porque a gente realmente é mais serena. Eu acho que eu aprendi a ser uma mulher menos impulsiva. Eu me sinto uma mulher menos ansiosa. E graças também a tantas informações, eu aprendi a respirar, eu aprendi a meditar, eu aprendi que eu preciso me cuidar mesmo, e que quanto mais eu me cuido, mais eu me amo, e quanto mais eu me amo, mais eu me cuido. Então, faz uma bola de neve gostosa. Eu tenho a graça, a alegria de ter 2 filhos maravilhosos que já tomaram seus próprios rumos, o que também é muito gostoso, né? Então, eu tenho um filho de 30 anos, Gabriel, vai fazer 30, e que vai ser pai. Então, em breve mesmo, assim, talvez hoje quem estiver assistindo, não sei, que vai ficar no YouTube,
já tem acontecido, mas a gente está assim, prestes a ser vovó, e eu não vejo a hora de receber meu primeiro neto, que é o Bernardo. Então, muito gostoso perceber que o filho ganha autonomia, vai para a vida dele, vai criar os filhos, né, a família dele. Então, o Gabriel já está nesse caminho. A Carolina também já está no caminho dela, inclusive nem está mais morando com a gente, foi morar em Cuiabá. E é muito gostosa essa fase também, de perceber que a missão parece que foi bem cumprida, porque os meus filhos ganharam autonomia, né? Eu acho muito, muito bom a gente ter esse olhar de generosidade com a gente e de reconhecimento também das nossas potencialidades, porque eu me parabenizo nesse momento, sabe? De falar assim, puxa, Cláudia, até que você fez um bom trabalho. Gabriel casou, foi embora, Carolina não casou ainda, mas está para casar, mas já foi embora, tá vivendo com o namorado dela, seguindo a vida dela. Enfim, isso tudo me dá prazer como mãe, né? De perceber que eu acho que a gente plantou a sementinha lá para que eles tivessem autonomia. E aí começa uma nova fase. Porque... Você passou pela síndrome do ninho vazio? Não, então, no meu caso, eu não senti essa síndrome do ninho vazio. A minha casa, ela mudou um pouco a configuração, mas para algo muito gostoso, que eu também queria, que eu também merecia. Mas eu acho que muito por conta do olhar que eu quis ter, né? Eu penso que Deus é demais, assim, ele deu pra gente talento, capacidade pra gente fazer boas escolhas, até pensar no que a gente quiser pensar, né? Então, eu resolvi pensar no lado bom desse ninho vazio, no lado bom dos meus filhos autônomos indo viver a vida deles e olhar também para a oportunidade de agora cuidar um pouco mais dos meus projetos de vida, tanto do lado pessoal, né, em relação ao meu marido, meu casamento, da gente ter tempo, e ainda bem que a gente ainda tem muita juventude pela frente, muita saúde, vontade, né? Muita saúde, muito fogo ainda para queimar, muita lenha para queimar, né? Então tem o lado pessoal que ainda dá para cuidar bastante. Fico muito feliz porque agora eu tenho o tempo para curtir os meus amigos, porque quando a gente tem filhos em casa, a gente está muito ali ocupada com eles, né? Então agora eu tenho mais tempo com os meus amigos, eu tenho mais tempo para as minhas viagens e tenho mais tempo para os meus projetos profissionais também, porque ainda tem muita coisa que eu quero fazer e agora eu tenho esse tempo nosso. Então, eu acho que não é um ninho vazio. Eu acho que se a gente colocar um significado mais generoso, essa fase, ela é muito maravilhosa. É um ninho diferente com todas as possibilidades. É viver de novo uma coisa nova, entendeu? Então, eu estou encarando essa fase como uma grande novidade. E eu estou curtindo muito, tá gostoso. É porque a mulher, depois dos 50, ela deixa de ter determinadas atribuições e tarefas, né, como cuidado de filhos, e ela está mais livre para desenvolver a sua autorrealização, né? A gente sai um pouco daquele modo de sobrevivência, de ter que dar conta de um monte de coisa, daquele automático, e a gente começa a olhar para essa autorrealização. O que mais te realiza hoje? Eu sou uma mulher muito realizada. Eu me sinto realmente muito agraciada, assim, em realização. Sempre corri muito atrás das coisas que iam preencher o meu coração. Então, eu fui mãezona mesmo, curti meus filhos, mas, ao mesmo tempo, eu fui uma baita profissional, sempre trabalhei muito, sempre cuidei muito de mim. Eu sou uma mulher ativa, que gosto de acordar e ter lá a minha agendinha para cumprir, sabe? Eu sempre falo para as meninas que me assistem que é do mesmo jeito que eu escovo o dente, tomo banho, mesmo se eu não tiver com vontade, eu vou para academia, faço minha atividade física, porque isso me mantém com uma energia alta. O meu trabalho me realiza muito, eu sou muito feliz com o que eu faço. O Vida Melhor é um programa lindo, é um programa que agrega valor na vida das pessoas, que faz diferença na vida das pessoas. Então, não é de vez em quando, é todo dia que eu recebo gente me agradecendo, fala assim, por conta do seu puxão de orelha, eu mudei de vida, hoje eu sou uma mulher muito melhor, eu sou mais feliz, por conta de tanto que você falou, hoje eu cuido mais de mim. Então, assim, eu tenho muito retorno do que eu faço. Isso me enche, claro, de realização muito. A família é algo que me deixa também muito feliz, muito orgulhosa, porque eu vou falar, não é nada fácil. Eu gosto sempre de falar isso, porque as meninas às vezes assistem e falam assim, gente, que bom que a vida dela é assim, mas a minha não é. Ou então até fala assim, nossa,
Pô, a vida dela é boa pra caramba, a minha não é. Não, a minha vida não é diferente da de ninguém, não. Eu também tenho e tive muitos problemas. E casamento é difícil pra caramba. A gente tá casados, eu e o Ricardo, há 30 anos. Mas a gente já teve muitos momentos de dificuldade, muitas crises, muita terapia, muito aconselhamento, muito... Será que a gente continua? Será que a gente para? E que bom que a gente passou por todo esse turbilhão que também envolve muito da imaturidade de ambas as partes, né? Muita expectativa de ambas as partes, muita falta de experiência de vida, porque o casamento é tão engraçado que é uma tarefa muito difícil, complicada e pouco instruída. As pessoas não são muito preparadas para o que vão encontrar. A gente não recebe um manual de instrução, né? Nem para o casamento e nem para ter filho, né? Ao contrário, a gente até tem um manual de desinstrução que eu acho que bagunça a cabeça da mulher, então, acho que mais até do que do homem, que é a tal da novela, do filme, do livro de romance. Que aí a gente entra no casamento achando comercial da televisão, né? Daquela família Doriana linda, maravilhosa. Aquilo tudo lindo. Aí você vai e fala... A minha não é. Aí você começa a achar que, nossa, você está vivendo um grande problema, né? Então, por isso que eu gosto muito, hoje em dia, eu gosto muito de falar, sempre que eu vou a um podcast, sempre que eu dou uma entrevista, de que, gente, não tenha ilusão. Casamento é difícil, mas vale muito a pena. É muito gostoso. Então, isso também é uma das coisas que me enche de alegria hoje, me dá uma realização muito grande como uma mulher que chegou aos 52 anos, 30 anos de casado, com 2 filhos bem resolvidos. E eu falo, uau, que bom que eu segurei a onda, que bom que eu e o Ricardo fomos perseverantes. Minha mãe falava quando eu era novinha, casamento é perseverança, e que bom. Minha mãe falava com muita sabedoria, obrigada, mãe, porque realmente é perseverança, é você querer, né? E eu acho que vale muito a pena. Eu costumo dizer que, assim, eu acho que é a melhor escolha, porque descasar, eu nunca descasei, mas deve dar tanto trabalho, gente, porque aí é o novo marido, é a nova mulher, é o ex-marido, é a ex-mulher, são os filhos dele, são os filhos dela, blá, blá, blá. Aí é o dinheiro que já tá curto, com um casamento só, imagina, dividindo pela metade, aí ficou pior ainda. Então, acho que deve ser uma encrenca. Então, hoje eu falo, uau, como eu me sinto realizada. Não precisei passar por isso, né? Não, eu passei por todos os turbilhões que todo mundo passa e falei, eu vou segurar esse negócio aqui, vou fazer esse negócio dar certo. E a gente conseguiu. E a gente hoje colhe bons frutos disso tudo. É muito gostoso. E aí, preparando a casinha para receber os netinhos. Bom demais. Você falou um pouquinho antes que muitas pessoas te agradecem pelos puxões de orelha, né? Qual você acha que é a maior dor? Eu sei que não dá para ter uma maior dor, mas eu queria que você falasse um pouquinho, né, de toda a convivência que você tem com mulheres, do seu trabalho fantástico. Qual você acha, ou quais são as dores das mulheres hoje, que você acha que impactam mais a vida, a qualidade de vida? Eu acho que existem muitas dores diferentes, né? Assim, muitas realidades no nosso país. A gente sabe que vive num país gigante, dimensões continentais, e a realidade de cada cidadezinha é muito diferente, né? A gente vai para o sul do nosso Brasil, a gente vê uma coisa, a gente vai para o norte do país, a gente vê outra completamente diferente. Mas eu acho que a ilusão de que existe um mundo melhor, de que a grama do vizinho é mais verde, eu acho que essa é a maior dor, de modo geral, né? Porque aí cada um com seu problema. Então, tem, assim, aquela mulher que não trabalha, que nunca trabalhou, que não teve oportunidade e que é a retaguarda da casa dela. E ela não consegue encontrar valor naquilo que ela faz. Então, eu gosto sempre de falar, tem muito valor naquilo que você faz. Aquilo que você faz dentro da sua casa é o que dá força para o teu marido sair todo dia para trabalhar e para trazer o dinheiro, mesmo que seja pouquinho. Porque se não fosse você ali, talvez ele não tivesse a capacidade de fazer como ele faz, né? Então, tem valor. Mesmo assim, as mulheres que, às vezes, trabalham fora e trabalham dentro de casa, que também se sentem exaustas, de relacionamentos que estão bem desequilibrados, de companheiros que não são companheiros, né? Que são muito mais a vida deles, dos amigos, do que da própria família. Então, tem muitas mulheres casadas vivendo uma solidão a dois gigante, né? Vivendo um vazio de alma enorme. E aí
essa carência acaba degringolando as outras relações familiares também, porque aí a mulher ela não se sente amada, ela não consegue colocar limite em relação aos filhos, aí os filhos já não respeitam, a gente sabe que a realidade é muito triste, né? Tem problemas sérios acontecendo em várias casas, problemas de saúde de todos os tipos, e, infelizmente, a dependência química, que a gente vê tão comum, né, hoje em dia, eu acho que é uma dor muito grande de mães que têm seus filhos presos nas drogas, né? Eu acho que não tem nada que faça uma mãe sofrer mais do que isso. Então, acho que isso é uma dor. E a violência, de forma geral, não só violência física, mas violência emocional também. Eu acho que tudo isso, muito por conta dessa falta de informação clara, muito por conta mesmo, talvez, da desinformação das novelas, dos filmes. Às vezes, os homens se acham nesse direito, as mulheres não são instruídas para entrarem numa relação com maturidade. E aí eu acho que acaba que muitas vivem, né, uma relação abusiva, relacionamentos Por que você acha que as mulheres não aprenderam ao entrarem numa relação a dois? O que elas não aprenderam? Que elas deveriam ter aprendido? Eu acho que toda mulher tem que aprender, antes de entrar numa relação a dois, quem ela é, o quanto ela é importante, o quanto ela é amável. E, de verdade, se ela não entender, não enxergar o quanto ela é maravilhosa, o quanto ela é potencialmente amável, ela não vai conseguir ser amada e nem se sentir amada. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto, né? Eu gosto muito da referência que está na Bíblia, que diz que Deus criou o homem e a mulher à sua própria imagem e semelhança. Então, a gente é a imagem e semelhança de um ser divino, perfeito, supremo. Então, assim, a gente é bom. E sabe que lá, quando conta a criação do mundo, em Gênesis, fala que depois que Deus terminou toda a criação, ele olhou para tudo que fez, inclusive eu e você, e ele olhou e falou, gostei. Então, tá muito bom. Então, eu fico pensando assim, caramba, por que é que a gente entra em relações para tentar encontrar algo que a gente já tem? A gente tem que encontrar essa nossa plenitude, essa nossa integralidade, né? E não ficar esperando um amor para nos completar, esperando a aprovação do outro para que a gente se sinta bem. A gente é aprovado por um Deus superior, poderoso, sem defeito. Então, acho que falta isso. Trabalhar um pouquinho essa questão emocional mesmo, trabalhar essa autoestima antes de casar. Para que a mulher... Eu acho que deveria ser proibido namorar antes de se namorar. Eu acho que a mulher ela tem que se namorar primeiro. Falar assim, eu me amo, eu me gosto. Para ela aprender a falar não. Ela aprender a colocar limites. Né? Eu acho que nas escolas deveria ter um pouco de inteligência emocional. Deveria ter uma aula de inteligência emocional para essas crianças. Porque a gente, como mãe, também é falha na hora de passar todo esse conceito para os nossos filhos, porque a gente faz uma repetição de padrão, a gente repete tudo que a mãe da gente falava. Eu mesma, na educação dos meus filhos, eu me via assim, falava, gente, mas eu estou fazendo igualzinho a minha mãe, eu não queria, mas a gente já faz, né? A gente vai e faz. Então, eu acho que seria muito legal isso, antes de partir para uma relação, a mulher se encontrar. Uma outra coisa que eu acho que é importante é a gente entender. Eu penso assim, que está tudo certo com as pessoas como elas são. Ninguém muda ninguém. Isso também é um aprendizado que a minha mãe me passou durante toda a minha vida. Ela fala, presta atenção, ninguém muda ninguém. Mas eu ficava achando que era assim, ninguém muda ninguém, essa pessoa está errada, então não serve essa pessoa. Mas não. Ninguém muda ninguém e tá todo mundo certo, tá tudo certo com todo mundo. Não tem errado. Você é quem você é, eu sou quem eu sou. Agora eu tenho que olhar para você e falar assim, tá certo, ele é desse jeito, eu gosto desse jeito, não gosto de algumas coisas, mas posso conviver. Mas não vou entrar nesse casamento para querer que ele mude. Né? E entender que eu, da mesma forma, eu sou do meu jeito, tem coisas que eu posso ser flexível, sim, tem coisas que não. Não espere que eu seja o que você quer que eu seja, porque eu sou um ser completo, feito, pronto, né? Então, acho que se a gente entrasse numa relação assim, sem esperar, sem expectativa de mudar o outro, sabe? Sem querer que a pessoa seja o que a gente quer que seja, eu acho que a relação já seria bem melhor. Acho que a mulher entraria mais inteira. E enxergando verdadeiramente quem o outro é. Porque muitas vezes é só uma projeção. A gente projeta muito, né? Do que a gente queria que a pessoa fosse. Aí, de repente, parece que dura, assim, de 2 a 4 anos, né? O amor é cego, não é?
dura mais ou menos uns 2 anos. Inclusive, existem explicações neuropsicológicas para isso, toda a questão hormonal, mas enfim, dura uns 2 anos. E depois daquele período, você fala, ué, né? Cadê o príncipe? Pois Eu só tô vendo um sapinho na minha frente. Mas não é nem príncipe nem sapo, né, gente? É só um homem. Tem um filósofo que sempre vai ao programa e eu gosto muito de ouvir as coisas que ele fala, né? E ele fala assim, quando você diz que ama o outro, mas quer que o outro seja como você quer que ele seja, você não ama porcaria nenhuma, você ama você mesma. Porque realmente, eu amo o Ricardo, mas eu queria que o Ricardo fosse assim, 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 assado. Não amo, porque amar é aceitar. Né? Então, eu acho muito legal a gente tentar ter esse olhar antes de entrar numa relação, sabe? Será que eu aceito desse jeito? Aceito. Porque é nossa obrigação amar ao próximo, né? Então, aceitar o próximo é o próximo, pronto. Mas será que eu quero conviver com ele? Eu tenho capacidade para conviver com esse próximo? Porque esse próximo não é de direito meu exigir que ele mude, né? Eu acho que isso é muito bacana. Uma outra coisa que eu acho legal também é a gente aprender a ser sincera já desde o começo da relação. Porque a gente gosta de fantasiar, de fingir coisas que a gente não é, e aí a gente cria expectativa errada no outro, como se a gente tivesse algum defeito, tivesse que esconder alguma coisa, e, de novo, não tem nada errado, tá tudo bem com você, como tá tudo bem com o outro, cada um é do jeito que é, né? Então, a gente ser um pouco mais sincera, falar das coisas que a gente realmente gosta, né? Mas, para isso, eu preciso saber o que realmente eu gosto. Por isso que a gente tem que se conhecer antes, se amar antes, né? Não adianta você querer namorar alguém se você não se namorou primeiro, se você não sabe quem você é, né? Então, eu acho que a gente precisa entrar em contato com a gente antes, precisa de um certo amadurecimento para entrar num relacionamento a dois. Mas nada que a vida também não vá ajustando. Tô falando para vocês que eu entrei no relacionamento sabendo que eu não sabia nada. Quantos anos você se casou? Eu era uma criança, casei com 21 anos. As minhas brigas com o Ricardo eram brigas de criança, de grita daqui, de grita de lá. E aí a gente foi aparando as arestas. De vez em quando sai faísca, mas já infinitamente melhor, é claro, do que até porque há 30 agora, anos né, atrás. Cláudia, a gente sabe escolher as guerras que a gente quer lutar, né? Quando a gente é mais jovem, a gente não sabe. A gente bateu, levou, muitas vezes, né? Dependendo do temperamento. E a maturidade traz essa maior serenidade para a gente olhar e dizer, olha, isso daqui não vale a pena, isso daqui pode deixar do jeito que está, não, mas isso daqui para mim é importante e sobre isso eu vou agir, eu vou atuar e eu vou fazer uma mudança. E eu queria te perguntar uma coisa. Eu falo sempre, né, que toda mulher passa por uma jornada, que eu chamei de jornada da Fênix por conta do mito da Fênix. E quando a Fênix, ela se auto-incendeia, eu digo que é o momento que a mulher toma uma decisão inegociável. É quando ela fala, não, isso daqui para mim chega, eu vou mudar, isso eu não quero mais. Né? O único problema é que muitas vezes essa decisão inegociável vem sem o ninho, porque a Fênix faz um ninho antes, né? E muitas vezes vem sem o ninho. Eu não preparo o meu ninho, não me preparo, não me programo, não me organizo, e aí eu vou lá e coloco fogo em alguma coisa na minha vida. Às vezes é um emprego, uma carreira, um relacionamento, enfim, existem... Eu mudo de país, mudo de casa, a gente sempre tem um momento Fênix, né? Você tem algum momento Fênix que você poderia compartilhar com a gente? Eu tenho. Em 2018, eu tive um problema de saúde provocado por um erro médico bem sério, bem grave, e eu praticamente morri. Eu fui internada, fiquei em coma alguns dias, sem reconhecer ninguém. E ali, naquele momento, eu vi a morte mesmo. Eu tive uma experiência de quase morte muito, muito forte. É muito complicado falar sobre isso, que eu sei que tem gente que não acredita, que acha que tudo fantasia da cabeça, mas pode até ser também. Enfim, de toda forma, me ajudou muito, porque eu vi que a gente realmente vai morrer. É fato. E antes eu só sabia, mas não sentia, não estava aqui, não estava em mim. Agora está em mim. Eu sei que isso aqui acaba. E acaba mesmo sem avisar. Como em 2018, que eu entrei no ar para começar um programa de televisão ao vivo. E em menos de meia hora eu estava no hospital, entrando na sala da UTI, amarrada, sem saber
quem eu era. Então, quando eu vi que a morte é real, eu pedi muito, assim, para Deus. Eu falei, não quero morrer ainda. Me deu uma sensação de eu não terminei a minha missão. Aliás, eu não fiz. Caramba, me deu uma angústia de falar, por que eu não fiz isso antes? Por que eu não toquei as coisas que eu tinha que ter tocado? Por que eu não consertei coisas sérias que eu tinha que ter consertado? E eu pedi uma chance. Eu falei, eu quero voltar. Não quero ir ainda. Me deixa voltar e consertar. E a minha angústia de achar que eu tinha que consertar era muito na minha casa. O que vinha muito no meu coração era principalmente o meu casamento, a minha relação a dois, a minha relação com o Ricardo. Eu falei, eu quero voltar e eu quero consertar essa história. Porque tinham coisas que não estavam muito claras para mim. Tinha muita ansiedade ainda de viver uma história que eu tinha projetado. Ainda não tinha caído a ficha da aceitação, do meu amor próprio. Eu ainda não me amava como eu tinha que me amar. Enfim, tanta coisa que aconteceu naquele momento. Então, ali foi... Você viu aquele filminho? Que dizem que a pessoa vê? Eu vi uma coisa, assim, eu vivi uma sensação muito, muito clara, muito branca. Eu vi um ambiente de muita paz, um ambiente de muito acolhimento. Tanto é que toda vez que eu voltava, eu perguntava para minha mãe, eu morri? Ela falava, não, filha, você não morreu. Eu falava, mas não tem problema se eu morrer, não fica triste, porque eu tô no colo de Deus, tá gostoso lá, não é ruim. Aí ela, mas você não morreu. Aí eu, sei lá, parecia que na minha cabeça, né, que eu morria de novo. Aí eu falava, já que eu não morri, então eu vou pedir para não morrer mesmo. Deixa eu aproveitar essa deixa. Vou pedir. E aí era o que eu pedia. Eu falava, não quero mesmo, deixa eu voltar. Quero voltar para consertar. E consertar era isso, era assim, entrar em contato comigo, com a minha verdade, com quem eu sou. Eu queria estar muito mais integral, muito mais inteira, muito mais íntegra. Eu queria ser mais de verdade. Eu queria consertar as coisas que não estavam legais na minha relação com o Ricardo. Essas briguinhas, eu não queria mais perder tempo com isso. Eu queria ser mais leve, eu queria ser menos ansiosa. E eu acho que essa foi uma grande virada na minha vida. E foi muito bom que tenha acontecido. Foi um presente, na verdade, né? Quando eu paro para pensar, por pior que tenha sido a situação, que foi uma situação muito triste, mas foi um presente do céu, assim, de falar, aqui, ó, já que você não tem coragem de se incendiar, eu vou tacar fogo e vamos começar esse negócio. E você no que você realmente tacou fogo? Que a hora que você voltou, né, que saiu do hospital, falou assim, isso daqui vai ficar para trás, esse ciclo eu vou encerrar. Muita coisa. O Ricardo fala para mim, nossa, depois que você foi pro hospital, você mudou, né? Nossa, mudou. Que te deram lá, né? Mas eu fiquei mais verdadeira comigo, com as minhas vontades. Eu aprendi a falar não. Eu era uma pessoa com muita dificuldade de falar não. Eu tive sempre muita dificuldade de colocar limites. Era muito difícil falar não, era muito sofrido, né? E eu aprendi a falar não. Eu me sentia muito carregando o mundo nas costas. Eu me sentia cansada, muito cansada. Eu estava muito cansada. E eu decidi não carregar mais nada nas costas. Não mudou nada, assim, não é que falar, nossa, e a sua vida mudou da água para o vinho? Não, eu tirei o peso das minhas costas. Eu vi que não depende de mim. As coisas não estão assim no meu controle como eu imaginava. E foi tão bom ficar lá internada, inconsciente, e perceber que o mundo continuava girando, que as coisas continuavam acontecendo, e que estava tudo bem, e que não sou eu a responsável pela felicidade do Gabriel, pela felicidade da Carolina, pela felicidade do Ricardo. Eu sou responsável pela minha felicidade. Se eu estiver cuidando de mim, já é bom demais. E aí foi isso. Então, acho que depois disso eu fiquei leve, sabe? Tirou um peso. Isso daí é muita coisa, peso. Não é? Tirei, é muito. Não é pouca coisa. Teve uma época da minha vida que eu trabalhava, né, numa empresa e eu tinha um monte de cargos. Eu era gerente de RH, gerente de TI, gerente de analista de sistemas, gerente da qualidade, eu tinha, né? E achava, o pessoal falava para mim, Lívia, mas você é dona da empresa? E eu falava assim, não, eu sou só funcionária. Mas eu tomava aquilo de uma tal forma, de uma responsabilidade, e eu passava por cima de qualquer coisa, porque aquilo tinha que funcionar, né? Inclusive por cima da minha saúde. Uhum. Até que chegou um momento que eu comecei a devolver.
Eu falei, esse cargo eu não quero mais, aquele outro também não quero mais. E foi libertador. Acho que foi o começo do fim, né? Nesse sentido. O primeiro movimento para conseguir sair daquele lugar que não era bom para mim, que não fosse importante. Sustentou os meus filhos por muitos anos, né? A minha vida, a minha família. Eu sou muito grata àquele lugar. Fiz muitas coisas que eu brincava que eu tinha um mentor programador, né? Porque para desenvolver um sistema sendo psicóloga, né, e o sistema funcionar e administrar a empresa inteira, um sistema de informática, só tendo Deus, né, que me invade, porque como é que eu consegui fazer tudo aquilo? Mas não era alguma coisa que realmente trouxesse luz para o meu coração. Não era alguma coisa que me fizesse verdadeiramente feliz. E foi um trabalho muito grande. Eu fiquei muitos anos tentando sair de lá sem encontrar um caminho. Acho que essa é uma dor também de muitas mulheres. Tem algumas que são abençoadas, né, de escolherem uma profissão e deslancharem. Eu escolhi uma profissão, passei por um momento, um buraco negro, assim, não ruim, mas assim, por um período em que eu não podia ser realmente eu, fazer aquilo que eu gostava de fazer. E depois a vida me levou de volta através da dor, né? Foi uma dor no pescoço que me levou para a técnica que eu estava comentando com você, que é a terapia crânio-sacral. E através dessa técnica eu fui me curando em vários níveis, né, em vários aspectos, fisicamente, emocionalmente. E aí eu falei, bom, agora eu sou velha, assim, eu sou velha não, eu pensei assim, agora com a técnica eu posso ficar velhinha e eu vou poder continuar trabalhando, a ilusão, né? Eu falei assim, não, eu vou trabalhar até morrer, eu já mudei esse pensamento, mas naquela época eu pensava assim, não, porque se eu precisar trabalhar até morrer, com a crânio-sacral eu trabalho sentado, eu vou conseguir continuar atendendo. E aí, fazendo a formação, a gente teve, num determinado curso, a gente chama de liberação somatoemocional. Eu tive com um toque sutil dentro da boca, porque a gente tem os protocolos de boca também para trabalhar algumas questões. Eu tive assim, estava na maca sendo de cobaia, e aí, de repente, o meu intestino fez blum. Foi um negócio assim, transcendental, que não dá para explicar. Aí eu fui dormir depois, né, de liberar tudo aquilo que me pesava. À noite eu tive uma crise de pânico, quase uma crise de pânico, de acordar sufocada, pensar, bom, para onde eu vou? Abro a janela, eu saio correndo, assim, foi um pânico mesmo. E no dia seguinte eu cheguei para a professora e contei a experiência. Não foi uma quase morte, sabe? Mas foi uma experiência tão visceral, tão forte, que a professora, uma americana que estava dando curso, e ela falou assim, então, agora você está em cima do muro. Você pode escolher ou ficar sufocada onde você está, ou você vai ter que pular o muro e assumir o risco. E naquele momento, eu falei assim, eu vou pular o muro e vou assumir o risco. E 3 meses depois, eu estava saindo da empresa, né? E eu era PJ, então, sem férias, sem 13º, sem fundo de garantia. Só que eu tinha um plano, né? Eu tinha terapia crânio-sacral, eu tinha a minha profissão como psicóloga. E eu sempre falo que quando a gente não faz uma escolha, né? Realmente, você escolheu naquele momento, né? Quando você teve essa experiência de quase morte, não, eu escolho mudar a minha história, mudar a história do meu casamento, história com o meu marido. Você fez uma escolha, eu escolhi mudar outras coisas na minha vida. E aí eu fui atrás de estruturar esse projeto. Nessa época, o meu marido já tinha me ajudado a construir 2 salinhas no fundo de casa, porque eu comecei atendendo nessa sala, que hoje é o podcast. Eu tinha uma máquina e comecei trabalhando aqui. E aí aí eu comecei a atender com a crânio, voltei a atender como psicoterapeuta. E, assim, depois desse momento, eu falei assim, eu vou fazer essa transição, vou fazer essa escolha e fiz essa mudança. Então, não foi uma experiência de parar no hospital, mas quase. Mas eu acho que são momentos tão decisivos na vida da gente,
né? E quando a gente aproveita aquela oportunidade, fala, não, agora vai, agora eu vou mudar, e a gente realmente faz uma escolha, o universo conspira, né, a nosso favor. E aí é esse o processo de cura. Eu acredito, assim, que toda mulher, não só a mulher, o homem também, né? Mas a gente, antes da gente fazer essas grandes mudanças na nossa vida, a gente precisa se curar. E eu queria que você falasse um pouquinho, se você tem alguma história de cura em que você, antes dessa experiência de quase morte, é algo que você disse, como é que você foi se curando? Porque toda mulher tem as suas questões, né? Você tem alguma experiência de cura do seu feminino? Pode ser de uma outra pessoa também, alguém... Eu não sei, te responder. Fiquei meio confusa. O que você gostaria de saber, assim, nesse ponto? Eu entendo, assim, que eu só consegui fazer esse processo de mudança, essa transformação, porque eu fui me curar. Então, eu curei questões relacionadas ao meu relacionamento, porque eu sou separada, eu já me separei, né? Eu estou no 3º relacionamento. Eu não fui tão persistente quanto você, mas eu tinha questões para resolver com a relação com a minha mãe, com a relação com os meus filhos. Assim, ao longo da minha vida, eu tive... sempre foi um processo, né? Eu sou uma pessoa bem... eu tenho muita curiosidade, não seria a palavra, mas eu sou investigativa. Eu gosto sempre de entender os meus porquês, né? Então, assim, eu tinha uma falta de ar no começo da minha história aqui em São Paulo, porque eu sou do Rio, né? Eu vim pra cá, eu tinha uma falta de ar, então eu fui tentar descobrir o que era, e aí eu fiz terapia de todos os jeitos que você puder imaginar. Então, durante muito tempo, eu fiz terapia para tentar entender onde estava a Cláudia, onde estava a minha mãe, porque como mãe reverbera na gente, né? Então, assim, minha mãe é maravilhosa, mas... a verdade da minha mãe falava muito alto no meu coração, e a minha mãe é a minha mãe, eu sou eu, né? E a minha história era uma outra história. Então, eu tinha muitos conflitos com isso, né? Com as crenças dela que estavam enraigadas, né, dentro de mim. Então, eu tive que tratar isso bastante, tratei isso muito em terapia. As minhas, mesmo que eu te falei das minhas dificuldades de falar não, né? Da minha dificuldade com limite... também foi muito complicado. Momentos difíceis que a gente teve como casal no relacionamento, de inversão de papel, financeiramente falando, também foram questões que eu fui tratando. Quer dizer, isso tudo eu fui tratando ao longo da minha vida para tentar descobrir o meu feminino, quem eu era, quem era essa mulher, né? Que a gente entra muito no estereótipo da mulher que a gente viu a mãe ser, né? Que a avó era. Você falou de... não sei se você falou no podcast ou se foi antes, nos bastidores, mas você estava falando de constelação familiar, né? Sim. E eu fiz uma sessão de terapia com constelação familiar e é incrível, porque ali eu vi que eu repetia padrão da minha bisavó, que eu nem conheci, da minha tataravó, que eu nem conheci, e que vinha muito trazendo essas histórias das mulheres da minha família, né? Na minha própria história. Então, isso tudo eu fui tratando e curando e entregando esses fardos, entregando esses pesos para as mulheres, né? Que tinham essas questões. Eu deixo que é seu com você e fico só com o que é meu. E fiquei livrinha, assim, sabe? Então, eu acho que a minha vida é um processo, né? Eu acho que a vida de toda mulher... Você é uma buscadora? Muito, era essa palavra que eu queria falar. Eu sou uma buscadora, eu sou. Eu, assim, se eu fosse um personagem, eu seria bem a Dorothy do Mágico de Oz. Não sei se você lembra dela. Ela é uma buscadora, né? E ela vai num cara e ela não consegue a solução. Aí ela vai no outro, não consegue a solução. Ela vai no outro, ela quer uma solução. E eu sempre fui assim. Eu sou uma buscadora. Adoro. Mas hoje eu sou menos. Parece que eu encontrei. Eu me sinto encontrada. Eu me sinto em paz. Isso que você está falando é super interessante, porque faz parte do processo dessa emancipação do feminino, né? Você olhar para as matrizes, para a sua origem, para suas relações com a sua mãe. E sim, né? Eu também sou consteladora. O que a gente vê é que existem padrões de relacionamento, inclusive relacionamento com o masculino, que vêm de gerações muito antigas. Às vezes, 4ª, 5ª geração, onde, na época em que os casamentos eram arranjados, em que você não casava com a pessoa que você amava, você casava com alguém, depois tinha que aprender a amar.
E muitas mágoas, muitas dores, vão sendo passadas através das gerações. E, às vezes, a gente ainda está repetindo um padrão. Então, você falou uma coisa super importante, a capacidade que você tem de olhar para a sua relação com a sua mãe e, através dessa relação, olhar para o seu feminino. Porque é através da relação com a mãe e com as mulheres da nossa família que a gente olha para o feminino. E de quantas coisas você curou. E uma das coisas que eu queria te perguntar, eu não sei se você já nasceu sabendo, você foi encontrar, é porque quando eu olho para a minha história, eu vejo que eu fiquei tantos anos nessa empresa porque eu não sabia qual era o meu rumo de verdade. Porque, num certo momento, eu escutei uma pessoa dizer que psicologia não dava dinheiro. Então, eu não insisti em ser psicóloga porque a gente precisava de dinheiro. Aí eu fui trabalhar com outra coisa. E eu não banquei isso. Até por uma questão de sobrevivência. Porque tem vezes em que a gente tem que sobreviver mesmo, tem que dar comida para os filhos. E aí existe a coisa linda, não, o meu propósito, mas se você tem que correr atrás do arroz com feijão, fica difícil você pensar em propósito, né? E eu levei muito tempo para olhar para o meu propósito de novo, porque eu estava presa numa crença. Então, eu acredito que o rumo é a primeira coisa que você precisa encontrar, porque quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve, né? O que você poderia falar para as mulheres sobre isso, sobre essa questão de encontrar o rumo, encontrar o propósito? Tem muitas mulheres que estão insatisfeitas, mas elas se sentem perdidas, elas não sabem para onde elas vão. Como que foi isso para você? Então, primeiro eu vou falar sobre o que eu penso em relação ao propósito, depois eu conto um pouquinho como é que foi isso para mim. Porque, para mim, foi, sim, muito gostoso, muito leve, mas depois eu explico. Mas eu penso que a gente pode e deve procurar ou encontrar o nosso propósito em qualquer função que a gente esteja exercendo, em qualquer uma. O que é que nos faz, de fato, felizes? Eu penso assim, que o ser humano, ele é um ser relacional, né? Eu acredito que foi assim, eu respeito, cada um tem sua crença, mas partindo de um Criador, a gente foi feita uma imagem e semelhança desse Criador, então a gente é centelha divina. A mulher, se a gente for pegar ali a luz da Bíblia, ela saiu da costela do Adão, enfim, é um ser relacional, o ser humano é relacional. E a gente se sente feliz nas relações, a gente se sente inteiro na relação. Então, eu acho que quando a gente entende que o que a gente faz, seja o que for, pode tocar a vida de outra pessoa de forma muito positiva, criar um impacto positivo, forte, a gente se sente feliz. Então, eu acho que é um exercício que vale a pena fazer. Por exemplo, você é faxineira de uma empresa. Você tem que fazer uma escolha. Você faz o seu trabalho entendendo que você não está puxando poeira e colocando através de uma pazinha dentro do lixo, e sim que você está deixando o ambiente mais gostoso, onde as pessoas vão trabalhar mais felizes, porque vai estar limpo, porque vai estar cheiroso, né? Isso vai fazer bem para o seu coração. Tem uma parábola dos 3 pedreiros, não sei se você já conhece, que passa uma pessoa e pergunta, o que é que você está construindo? E um que estava lá colocando tijolo em cima de tijolo, né? Era o trabalho dele. Ele falou, estou pondo tijolo em cima de tijolo. Esse é o seu trabalho? Aí está lá ele, bravo, colocando tijolo em cima de tijolo. Aí ele vai, caminha mais um pouco, passa pelo outro. E o outro está lá, mexendo com a pá, colocando água, fazendo cimento. E você, o que é que você está fazendo aqui? Aí ele falou, você não está vendo? Eu estou fazendo argamassa, eu estou fazendo cimento, olha aqui. Aí tá lá, todo ocupado, fazendo cimento, uma escada, né? E aí chega no terceiro e fala, e você, o que você está fazendo aqui? E o terceiro estava também fazendo alguma coisa desse sentido. Ele falou, eu estou construindo uma catedral. Eu estou construindo uma catedral onde as pessoas vão vir, elas vão ficar felizes, elas vão ter um momento único, elas vão ter um momento de espiritualidade. Eu estou construindo um lugar muito especial. Então, eu acho que a gente precisa enxergar com os olhos desse terceiro cidadão que vê além. E não ficar olhando só para a atividade e se corroendo porque não está vendo prazer naquela atividade. Claro que se você ficar olhando só para a atividade em si, sem pensar no que isso pode tocar a vida de alguém,
é maçante, é cansativo, né? É pesaroso. Agora, o contrário é muito bom. Se você está limpando uma casa, para sua família que seja, e você fala, eu tô deixando a minha casa gostosa, porque esse daqui é o meu lar, porque aqui os meus filhos vão se sentir bem, a minha casa tá cheirosa, eu tô fazendo uma comida para alimentar todo mundo com amor, com alegria, mesmo que seja uma comida muito simples, eu acho que é diferente. Quando a gente pensa assim nessas pessoas que trabalham por trabalhar e nas pessoas que trabalham com a motivação de tocar a vida do outro, é óbvio que quem trabalha com motivação de tocar a vida do outro dorme mais feliz, né? Sente um gostoso dentro do coração. Eu sempre visito uma empresa com frequência e é muito interessante que tem 2 pessoas que abrem a porta. E quando eu chego num determinado dia da semana, tem um porteiro. E esse porteiro, ele é mal-humorado. E ele tá lá sentado, uma preguiça de levantar, e eu embico o meu carro e ele fica lá assim, até ele levantar, e vai bem devagarinho. E aí vai, abre. Tá carregando o mundo nas costas, dele, né? E aí ele fala, bom dia. Já o outro não, ele vê o carro, ele já sai, ele já recebe, como vai, que prazer em revê-la, e já abre a porta com um sorriso, e aí puxa um papo. Eu fico pensando, eles fazem a mesma coisa. Mas um entende que o trabalho dele não é apertar um botão pro portão abrir, né? É diferente, ele toca a vida das pessoas que entram naquela porta. E ele fica feliz com aquele trabalho. Mas é uma decisão, a gente decide. Eu acho que comportamento, em relação, principalmente, à atividade que a gente faz, seja ela remunerada ou não, é muito uma escolha. Você pode ser um profissional que trabalha com uma vontade e você não vai ser feliz. Se você for um profissional que resolve trabalhar com amor, entendendo que aquilo que você faz pode fazer bem para outra pessoa, você vai encontrar propósito. Então, assim, para as mulheres que hoje acham, ai, meu trabalho não tem valor, experimenta fazer o seu trabalho com amor. Experimenta fazer o seu trabalho com sorriso. Experimenta pensar, mesmo que você só esteja colocando um pedacinho desse microfone, no resultado final desse processo todo. Você está construindo um microfone, mas não é um microfone, você está construindo uma comunicação, você está construindo um podcast, você está construindo informação, você vai tocar a vida de alguém. Então, acho que se a gente começar a olhar para aquilo que a gente faz de forma muito mais macro, ampla, sem pensar pequeno, né? Só no nosso mundinho, eu acho que a gente encontra propósito. E eu penso que todas nós, mulheres, devemos fazer isso, sabe? Na hora de cuidar dos nossos filhos, na hora de cuidar da nossa casa, na hora de fazer qualquer tipo de trabalho. Eu converso isso muito com as minhas amigas. Eu falo isso pra minha maquiadora, ela fala, ai, mas você tem um propósito lindo, porque você entra na casa das pessoas, você fala... Eu falei, e o seu? Porque se você não cuidar de mim, não der um sorriso, não trocar uma ideia comigo, não me ajudar, você faz parte disso tudo. O seu propósito é tão importante quanto o meu, você faz parte disso tudo. Eu só consigo entregar esse bom que você considera, sim, porque você tá nesse meio do caminho e tá me fazendo bem, e tá cuidando de mim, tá fazendo minha maquiagem, tá arrumando meu cabelo, né? E então eu vejo que dá pra gente encontrar propósito em todas as atividades. Mas você nunca sentiu essa sensação de que você tá indo pro caminho errado? De que aquele não é o seu caminho? Eu, Cláudia? Parece que não, né? Não. Nunca viveu. Essa dor você não passou? Não, que eu tô indo pro caminho errado, né? Essa dor eu não passei, não sei. Eu posso até tentar fazer um exercício aqui de imaginar. Talvez profissionalmente não, né? Talvez profissionalmente. Nem pessoalmente, porque eu acho que nada é por acaso. Eu acho que as coisas acontecem porque elas têm que acontecer. Eu acho que a gente é que tem que ter um olhar generoso em relação às coisas e um olhar buscador, como você falou, de buscar o porquê, para que aquilo. Eu tomei uma medicação quando eu tive meu problema de saúde, que foi prescrita errada, que era para ser prescrita em microgramas e foi em miligramas, ou seja, eu tomei uma dose de 1000 vezes mais, e eu poderia falar assim, nossa, eu fui pro lugar errado. Não foi errado, tava tudo certo. Era para ter tomado aquilo mesmo, e era para ter quase morrido mesmo, e era para ter aprendido um monte, era para ter olhado o outro lugar lá e ter falado, a gente morre sim, e poder estar falando isso aqui para vocês hoje. Eu posso querer olhar para as coisas como eu decidi olhar. Então, assim, eu tô indo para o lugar errado, por que não olhar assim?
por que eu tô toda hora só vendo o ruim desse negócio? Por que eu não tô conseguindo prestar atenção ou procurar, ou ter um olhar buscador pro que é bom nesse negócio? Eu tava no Shop Tour há 12 anos atrás. O Shop Tour, não sei se você lembra, o Shop Tour era um programa muito grande aqui em São Paulo. O podcast vai para todo Mas que vendia, planeta, né? Não era um... Era um programa de vendas. Eu era apresentadora do Shop Tour. Para algumas pessoas eu era uma camelô eletrônica, uma vendedora pela televisão, enfim. E eu fiquei no Shop Tour por 20 anos. E quando o Shop Tour estava acabando, e eu era diretora artística na época, eu sabia que ia acabar, né? E a gente estava ali contando os dias, vendo como é que ia ser a melhor estratégia, tinha mandado muita gente embora. Eu recebi o convite para ir para a Rede Vida. E eu pensei, mas por que a Rede Vida? Não sei se eu quero. Não, Rede Vida. Falei, não. Aí eu só pedi a Deus, não, confirma. Se for isso mesmo, abre meus olhos, meu coração, porque eu quero enxergar as coisas boas que tem nesse lugar. Porque tudo tem coisas boas pra gente. Tudo tem coisa boa. Não tem uma coisa que você fale assim... Você falou que você era programadora numa empresa de TI, de informática. Ai, mas aquilo estava maçante, mas... Com certeza tinha muita coisa boa, senão você não teria ficado naquele lugar tanto tempo. Sim, tinha muita coisa boa. Tanta coisa você aprendeu, e tanta coisa você pode multiplicar ali, tanta coisa você pode, né, trocar ali. Você acredita que eu saí de lá faz 6 anos, o sistema continua lá firme e forte? Mas, olha que coisa maravilhosa. Na verdade, assim, o que eu tô trocando com você é que eu sabia que o meu lugar foi lá. Por muitos anos, era o meu lugar. E eu acho que você está falando uma coisa tão fantástica, Cláudia, que é a questão da gratidão. Porque a gente só consegue ter esse olhar se a gente tiver gratidão e confiar. Você é uma pessoa de muita fé, não é? Eu acho que a sua fé faz isso com você, porque você acredita tanto que Deus, não é isso? Assim, é como se você visse... Você nas mãos de Deus o tempo todo. Mas é assim que eu me não vejo. É? Você se vê assim. É porque eu vejo a imagem. Você se vê nas mãos de Deus e Deus vai te guiando. E você só confia e agradece. Exatamente. Eu só confio e agradeço. E quando eu tô no momento que eu falo assim, é aqui mesmo, eu falo, ai, não, Deus, me mostra. Então, se eu tô aqui, você deixou, então me mostra o que é bom. Agora eu lembrei, no comecinho, quando eu vim para São Paulo, que eu comecei a treinar no Shop Tour, eu era uma menina, né? Falei para você que eu casei com 21 anos, eu vim para São Paulo para casar com o Ricardo, e aí o Ricardo falou, não, eu conheço um programa, faz um material que eu vou levar lá, e ele levou meu material no Shop Tour, e aí eu fiquei no Shop Tour, deu tudo certo, enfim. Quando eu comecei no Shop Tour, eu falei, esse lugar não é para mim. Que esquisito. Eu fazia um programa no Rio de Janeiro de surf, bodyboard e skate. Eu trabalhava de biquíni e uma canguinha amarrada assim, uma camiseta da rádio, mas quando eu tava na praia eu já tirava, né? Eu viajava o Brasil inteiro atrás de campeonatos de surf, até pro Havaí eu fui fazer cobertura em campeonato de surf. E aí, de repente, eu vim trabalhar em São Paulo com um blazer do Ricardo na época, porque eu não tinha blazer, então ele me emprestava... Ainda roubou o blazer do marido. Roubava o blazer. Olha, gente... Um calorão, a gente ia numa Kombi, naquele forno, de loja em loja, de loja em loja. Eu tive momentos que eu falava assim, gente, é isso mesmo? Será que eu tô indo pro lugar certo? Sim, eu pensei em alguns momentos. Mas é o que você falou, eu realmente tenho esse hábito, sabe? De entender que Deus tá cuidando de mim o tempo todo e eu sou mesmo muito grata. E aí eu fiquei tão feliz também de ter rapidinho saído do Rio e ter vindo para São Paulo e ter arranjado um emprego. Eu costumo falar assim lá no programa, né? Antes de reclamar do trabalho que você tem, esse foi um exercício que sempre me ajudou muito. Pensa, se você perdesse esse trabalho, se você não tivesse esse trabalho, ou nunca nem tivesse tido esse trabalho chato que você odeia, mas já tivesse distribuído um monte de currículo, já tivesse disparado um monte de e-mail e nada tivesse aparecido e aparecesse esse, para ganhar exatamente quanto você ganha hoje. Você ia correndo, né? Feliz da vida. Então, é isso que eu penso. Agradeça hoje aquilo que você tem, sabe? Valorize hoje o que você tem. E entre trabalhar sem dar valor e trabalhar com valor, é tão mais gostoso quando você começa a agradecer. Como que você via o seu trabalho no Shop Tour? Assim, no sentido de impactar as pessoas. Então, no começo, zero. Por isso que eu falei, gente, eu tô indo pro lugar errado. Até que um dia, eu cheguei numa loja de móveis, o dono da loja chamava Paulo. Baixinho, gordinho,
A loja estava meio escurinha. Acho que ele não tinha nem muito dinheiro para pagar a conta de luz. Ele sentou assim com uma cara de derrotado e falou, senta aí. Aí eu sentei. Falou, olha, você só tá aqui porque eu tô apostando minhas últimas fichas no Shop Tour. Porque se eu não vender, eu vou entregar a loja, eu vou demitir todos os meus funcionários, eu não sei nem se eu vou continuar casado, porque eu tô assim... Fim de linha. Eu não sei nem se eu vou continuar vivo. E começou a chorar. E aí eu fiquei bem tocada, assim, nessa hora. Eu falei, que responsabilidade. Aí eu falei, não, eu vou te ajudar, Paula, a gente vai vender. Não, não chora não, levanta. E eu fiquei agoniada de ver aquele homenzinho chorando. Eu falei, não chora, vamos. E você com seu entusiasmo todo já levantou. Novinha, 20 e pouquinhos anos. E eu falei, não, vamos que eu vou te ajudar. E eu falei, eu vou fazer esse cara vender. E aí eu fiz, assim, minha gravação com todo o amor do mundo. E ele vendeu, e vendeu muito. E ele saiu daquele sufoco todo que ele estava vivendo. E aí depois ele nunca mais parou de fazer o Shop Tour. Hoje em dia nem sei mais se existe essa loja, provavelmente não, mas lembrei agora com muitas saudades. Ele foi um divisor de águas, ele me deu a clareza do propósito do Shop Tour. E aí depois eu encontrei muitos telespectadores que falavam assim, ao longo da nossa vida, às vezes saía com o Ricardo para comer, eu ia em algum lugar, ia fazer uma viagem, e alguém falava assim, comprei um sofá porque você anunciou. Olha, você anunciou a cozinha que a gente comprou. E eu falei, gente, então além de eu ajudar o cara que estava numa situação de falência, eu ajudo também as pessoas a comprarem melhor. Eu falei, caramba! Eu não sou um camelô eletrônico, eu não sou um vendedor no sentido pejorativo. Eu estou levando esperança para um monte de gente, sabedoria para um monte de gente, economia para tantas outras. Eu falei, uau, esse trabalho é demais. E aí, também, não sei qual foi o momento, eu percebi que era muito mais prazeroso quando eu decidi ir acordar e trabalhar e falar assim, hoje eu vou fazer a melhor gravação de loja em loja, só vou sair com a certeza de ter feito o meu melhor do que quando eu ia no piloto automático. Porque tem dias que a gente esquece, né? A gente esquece de ser grato, a gente esquece de ser legal como pessoa, a gente fala, liga aquele botãozinho e fala, vai. E faz mais ou menos, esse dia que faz mais ou menos, você nem dorme feliz, nem é bom. É tão mais gostoso quando você faz trabalho gostoso, né? Com alegria, com empolgação. Queria chamar a atenção para uma coisa que você falou. Não é sobre ter ou não propósito, é sobre clareza do propósito. Porque, às vezes, a gente fica perguntando, eu não tenho um propósito. Não, você sempre tem um propósito. Mas, às vezes, a gente não tem clareza do propósito. E olha como que Deus abençoa, né? Porque Ele levou para você essa clareza. E eu falo isso, Cláudia, porque o objetivo aqui do podcast, tem muita gente que faz podcast porque vai ter muitos seguidores, porque vai monetizar o canal, porque vai ganhar dinheiro. Lógico, isso é ótimo, maravilhoso, né? Mas tem um propósito desse podcast, entende? Assim, a ideia não é simplesmente... você é uma pessoa conhecida, tudo, né? Famosa e tal. Mas a gente entrevista todas as pessoas. Pessoas que... Uma vez eu conversando com uma moça que é faxineira, eu falei assim, eu sou uma fênix. Ela falou assim, porque eu já fiz isso, resolvi aquilo. Então, você vê que a ideia é falar com mulheres que realmente passaram por esse momento, ou até que não passaram ainda. Outro dia eu conversei com uma pessoa que está com câncer no útero há 5 anos, lutando pela vida. Então, o objetivo é levar uma informação, levar uma mensagem para as pessoas. Porque é uma forma de trabalhar, né? O podcast nova, que está fazendo sucesso, é um formato novo, né? Mais ou menos, né? Mas é legal porque, assim, as pessoas se comprometem a parar e ouvir histórias. E aí, de repente, estão abertas para aprender com as pessoas que estão ali falando. Mas sabe o que eu penso? Todo mundo ensina coisas pra gente todo dia, o tempo todo. Você falou de histórias de Fênix. Lá em casa, com a gente, trabalha a Cíntia. Não sei quanto tempo a Cíntia tá em casa. Acho que uns 8 anos. O Ricardo dormiu, ó. Eu ia perguntar pra ele. Uns 8 anos a Cíntia trabalha com a gente? 5? Pra mim parece uma vida. Porque eu amo essa Cíntia de um jeito que parece que ela é minha irmã, assim, sabe? É que tem gente que a gente olha e fala assim, parece que eu conheço você a vida toda, não é? E a Cíntia tem uma história de vida de muitas batalhas, muitas.
uma mulher incrível, incrível. O impacto dela na minha vida é gigante. Uma mulher que eu nunca vi com uma cara desanimada. A não ser, assim, hoje faleceu tal pessoa, eu tô triste. Mas só de dar uma choradinha, de dar um abraço e depois ela fala, mas vou pensar em coisas boas. Ela é uma pessoa de uma alegria, de uma gratidão pela vida, de uma presença tão especial, sabe? Então, assim, não é pela condição da pessoa, por ter tido ou não batalhas. Eu acho que é decidir ser feliz, né? Não sei, você é psicóloga, você sabe mais do que eu sobre isso. Eu tenho a sensação de que eu decido ser feliz. Eu tenho a sensação de que a Cíntia decide ser feliz. É uma escolha. Porque eu penso assim, puxa, passam muitos pensamentos na minha cabeça o tempo todo. Passa um monte de besteira na minha cabeça. Eu falo, ai, que besteira, não vou nem pensar nisso. Vou ficar, cara, me enrolando besteira. Eu gosto de pensar em coisa boa, que me faça bem. Então, eu acho que... Eu entendo muito essa coisa do podcast e fico muito feliz, mas eu acho que, assim, além de assistir o podcast, aprender com essas histórias, seria tão bom se a gente desse valor mesmo para as pessoas que passam pela vida da gente, né? Porque todo mundo tem uma história para contar, não é isso? Todo mundo tem história para contar e todo mundo tem algo para acrescentar na nossa história. Não é nada por acaso. Na verdade, a gente escolhe tudo, inclusive viver, né? Você sabe que você falou assim, que você conhece uma pessoa que está lutando pela vida. Aí eu pensei, mas por que lutar pela vida? Só vive a vida. Não luta contra a doença. Você falou, lutando contra a doença. Não, acolhe a doença, vê o que você tem para aprender com a doença, mas passa por ela com mais paz, com menos luta. Não, é né? pela vida mesmo. Não, assim, porque as pessoas falam muito isso, né? Tá lutando com uma doença, tá batalhando contra uma doença. Eu penso que a gente, até com doença, sabe? A gente tem que ser um pouco mais generoso. Falar assim, e confiar mais. Deus me a doença tem um isso, motivo. Né? Vamos ver qual é o motivo. Para que eu tô vivendo isso? A gente vê a doença como um sintoma. Ela não é causa, ela é sintoma. O que é que você não está olhando? Né? Porque a doença vem mostrar para que você veja algo para qual você não olha. E eu falei assim, é uma pessoa normal, assim, não tem visibilidade na mídia, nada disso, mas é uma pessoa de uma força, de uma garra. É legal isso. Sabe, maravilhosa. E ela fala dos aprendizados que teve. Algumas coisas talvez ela precise olhar ainda, porque até uma dor nas costas, né, como a que eu falei, né? tinha um porquê. Né? Tinha um porquê. Era alguma coisa que depois eu fui descobrir através da crânio-sacral, porque que aquela dor se instalou lá. E quando a gente descobre, é tão libertador, porque você fala, agora eu posso lidar com esta situação, mas eu não preciso mais viver essa dor. Eu tô querendo descobrir qual que é a ligação dos problemas no joelho, porque lá na minha casa, minha filha já operou o joelho 2 vezes, meu filho já operou o joelho 2 vezes, meu marido já operou o joelho 2 vezes. Qualquer hora você me conta sobre isso. Tem explicação, né? Deve ter. A gente pode alucinar. Entendeu? Se você souber qual é a explicação para essa história de todo mundo ter um problema no joelho, pode me mandar lá no meu Instagram que eu vou gostar. Posso falar? É Cláudia Tenório Oficial. Vai lá e me manda, assim, o que significa esse negócio. Eu acho que vai ter muito constelador te mandando informação. Mas eu sou super curiosa. Mas você sabe qual é o melhor caminho de descobrir? Pergunta pro corpo. Que a gente não está acostumado a perguntar pro corpo. Pergunta pro corpo. O corpo sabe. Você sabe que, às vezes, nos atendimentos, eu faço uns exercícios de alucinação, né? Porque a constelação tem as dinâmicas ocultas, as dinâmicas sistêmicas, e existem muitas coisas que se repetem. Então, às vezes, a pessoa fala, não, que está acontecendo tal e tal, e aí, vou te contar uma história. Sobre, você perguntou do joelho, não é sobre o joelho, é sobre o lombar. A primeira constelação que eu fiz, eu até sorteei, né? Porque ninguém ia pagar uma constelação para mim, né? Então, eu convidei os amigos e sorteei uma constelação. E eu sorteei uma pessoa que eu já tinha se tratado com reiki, com a crânio-sacral, comigo, inclusive, com pilates e reeducação postural e tudo. E a dor, há 2 anos, a dor não passava.
E era uma dor na lombar incapacitante. Até que na constelação, eu coloquei a mãe, o pai, a dor, né, na lombar e ela como representantes, né? Então, ela escolheu 4 pessoas, cada pessoa tinha um papelzinho escrito qual era o papel que ela ia ser. Mas ninguém sabia quem era quem e o papelzinho estava no bolso. Quando a cena final se desenhou, a gente abriu os papeizinhos. E aí, a dor estava abraçada com o pai, num canto da sala, no outro canto da sala, ela abraçada com a mãe. Quando ela olhou a dor abraçada com o pai e o pai meio de escanteio, ela chorou tanto, porque havia uma exclusão, né? Não era só o pai, né? Era o pai e todo o masculino. E quando a gente faz, né, as frases de cura, ela é uma mulher muito alta e o pai representante era uma mulher muito baixinha. E a gente faz o movimento para que você tome o pai, né? Quando ela foi tomar o pai, não dava, porque o pai estava aqui, ela estava aqui. Eu falei, você se incomoda de ajoelhar? Para fazer, né, fazer a frase de cura. E ela se ajoelhou diante do pai. E 3 dias, uma semana depois, ela me mandou a mensagem dizendo que a dor tinha sumido e nunca mais a dor voltou. Uau! Então... Era uma forma dela ser fiel ao pai que tinha aquela dor na lombar. Não, é porque ela excluía. Era um movimento de exclusão. Quando ela ajoelha, ela se dobra. Entendi. Aí ela trouxe o pai de volta. Ela se colocou... Dele. Ela foi pro lugar dela diante do pai. Muito louco esse negócio de constelação familiar, né? É louco e é maravilhoso. É louco e é maravilhoso. Então, quando você está falando do joelho, você, a família inteira. Pode ser uma questão estrutural, né? Genética, pode ser. Mas pode ser alguma coisa, assim, para o que eu não ajoelho. Mas isso é alucinação, entendeu? Para saber mesmo, só fazendo a constelação. Só colocando a pai, mãe, o joelho, a dor no joelho. E... Olha que legal. Para o que eu não ajoelho. Gostei dessa frase. Para o que eu não ajoelho, Só que, assim, às vezes a gente... É alucinação, não dá para você saber. Para você realmente saber, você tem que fazer a constelação. Ou na crânio sacral, a gente diria, você tem que perguntar para o seu corpo. Porque o corpo sabe tudo. Tudo que aconteceu com você, as memórias estão todas lá. Memórias, assim, de útero, de parto. Que legal, né? Cenas que você achou que, mas é uma bobagem, e aquilo lá te trouxe uma insegurança na vida inteira. E você olha para aquela cena, consegue dar uma nova memória e mudar. Então... Quando eu falo de curar, eu realmente acredito que todas essas técnicas que você buscou, terapia e tantas outras, são movimentos de cura. E quando a gente se cura, a gente realmente consegue encontrar o propósito, o destino e se curar as dores físicas, enfim, as emocionais. E tem coisas que é difícil de acessar, viu? Mas, assim, o do joelho eu recomendo. Ou que você faça uma constelação ou uma sessão. Você tem que fazer, né? Porque eu sou a única que não tem problema no joelho. Só eu não tenho. Ah, você não tem? Não, só eu não tenho. São os 3 que têm. Olha, os 2 filhos e o pai? É. Ah, então você, né? Já tá vendo que tem uma repetição do lado do pai. Né? Será que ajoelhamos para o pai o suficiente? Enfim. Mas isso são né? A gente vai só imaginando. E eu acredito muito. E, assim, você está falando uma coisa, a gente está falando de gratidão, de você ser grato, de você confiar em Deus. Essa fé, como é essa fé na sua vida? Como que você sempre teve essa fé ou em algum momento você falou, não, realmente eu vou me entregar para esse Deus de amor? Então, eu sempre tive essa busca pela fé e sempre tive esse lado da espiritualidade muito aguçado em mim. Quando eu era bem pequena, quando eu falo bem pequena, eu tinha por volta de 6 anos,
mais ou menos, eu pedia muito para minha mãe me levar à igreja. Hoje eu entendo que espiritualidade e religiosidade são duas coisas diferentes, mas a religião ela me ajudou no sentido de compreender um pouquinho o divino e tentar, de alguma forma, encontrar a minha relação com o mundo espiritual, né? Mas aí eu pedia muito para minha mãe me levar à igreja, e aí ela não ia, então ela me deixava ir com a minha avó. E muitas vezes ela me colocava no ônibus, porque naquela época era tranquilo, assim, eu morava numa cidade que não era tão grande, e a minha avó me pegava no ponto da casa dela. Então ela me colocava no ônibus, eu ia no ônibus bonitinha, saía no ponto da casa da minha avó, ela já estava me esperando e a gente ia à igreja juntas. E eu gostava, aquilo me fazia muito bem, eu ainda era muito pequena. Daí eu me mudei, eu falei pra você que eram 7 anos, porque depois eu me lembro que eu me mudei, e aí com 9 anos eu já estava morando num outro lugar, e eu não iria sozinha, mas eu perturbava tanto a minha mãe, coitada, que ela tinha que ir, então ela ia, ou o meu pai me deixava na porta da igreja e depois ele ia me buscar, e eu sozinha, e era uma outra igreja, né? E eu gostava, então ele ia lá e eu brincava e via tudo. E na época eu frequentava uma igreja evangélica batista que tinha bastante historinha lúdica para criança, e eu amava porque ficava aprendendo tudo, as musiquinhas, e tinha brinquedo, cozinha, sabe, para brincar de casinha, enfim, era muito gostoso e eu ficava lá. E aí, quando eu fiz 12 anos, foi uma época que aí a minha mãe já ia também com a gente, comigo e com os meus 2 irmãos, e acabou que a gente teve toda uma formação na Igreja Batista, e a Igreja Batista tradicional, até diferente do que muito que as pessoas têm hoje de conceito de igreja evangélica, né? Porque a igreja tradicional ela é uma igreja séria, que tem muito estudo bíblico, então você realmente aprende muita coisa ali das histórias bíblicas e tal. E eu fui criada dessa forma, então isso me ajudou muito para ter essa compreensão do que eu acredito, e eu acredito muito de acordo com o que está na Bíblia, né? Aí depois eu vim para cá, para São Paulo, casei, enfim, tive a minha fase de jovem, que aí você não quer mais saber, aí eu reconstruí a minha espiritualidade, muito do meu jeito, da minha forma, mas eu tenho, assim, minha base é cristã, minha base é essa, Como que você vê essa questão da conexão com a espiritualidade? Que é algo que a mulher 50 a mais, né? Que parece que a gente tá falando com mulheres, né? São mulheres 50 a mais conversando. Mas essa questão da espiritualidade muitas vezes chega para a mulher nessa idade, né? A partir dos 50 anos, ela parece que tem mais tempo para se reconectar com a própria espiritualidade. Como que você enxerga essa questão dessa conexão com a espiritualidade? A espiritualidade na minha vida sempre foi muito presente, né? E eu realmente acho assim, que não dá pra gente passar por todos os desafios que a gente passa sem acreditar num poder superior, sabe? E eu acho que ter tido a chance de me redimensionar diante de um poder superior gigante me colocou num lugar bom, de dependência. Porque eu sempre fui muito líder, né? Eu dou conta, aquilo que eu te falei, que eu carregava muito peso nas minhas costas. E o lugar de abrigo, de conforto, era na minha espiritualidade. Era onde eu esvaziava tudo e me via pequenininha, frágil, diante de um Deus que cuidava de mim, maravilhoso. Então, isso, durante toda a minha vida, foi muito importante. Educar os meus filhos também com essa possibilidade, levar os meus filhos à igreja, ter esse momento de religiosidade, mas mostrar para eles que tem um lado espiritual que a gente precisa valorizar e que envolve o olhar para o outro, que envolve a gratidão, que envolve o serviço social, né? Tudo isso é muito bom. E a igreja, de certa forma, a religião, que faz essa ligação aí, ela me ajudou muito, inclusive na formação dos meus filhos e na construção do que hoje a gente vive, a gente tem. Agora, nessa fase da idade, eu acho que isso é uma continuação, porque nunca me vi distante de tudo isso. Por, assim, pior que fosse a minha relação religiosa, a minha relação espiritual nunca foi distante de Deus. Eu sempre acreditei. E por mais que a minha fé tivesse ficado muito pequenininha, porque eu sempre falo, tem horas que se a gente começa a não alimentar ou começa a valorizar só outras coisas, a fé vai ficando realmente muito pequena. Mesmo nesses momentos, eu tinha certeza de que eu era muito amada e muito protegida
por Deus, sabe? Mesmo quando a fé estava Então, pequena. você diria que assim, que espiritualidade para você é proximidade com Deus? Espiritualidade, para mim, é proximidade comigo mesma, com a minha vida, com Deus, com as coisas que Ele permite no meu caminho. É porque Jesus disse, vós sois deuses, né? Então, esse Deus está fora, supostamente como um criador, mas ele existe também dentro de nós. Jesus disse isso? Vós sois deuses? Não falou? Acho que não. Fareis tudo o que eu faço e muito mais? Ah, sim, mas não com essas palavras, vós sois deuses, né? Não com esse sentido de que... Não, é no sentido de que nós temos Deus dentro de nós. Pede tudo em meu nome, né? Que aquilo que a gente pede será feito e tal. Não, eu acho que Deus está dentro da gente, eu acho que a gente está em Deus. Eu não acho que Deus está dentro da gente, que Deus não é pequeno. Eu acho que Deus é tudo, eu acho que a gente está em Deus, sabe? Eu consigo, de forma muito lúdica, imaginar eu me imagino assim, numa bolha, entendeu? De amor. Essa bolha que me protege é Deus, entendeu? E que é o tempo inteiro sendo expandida. Uma bolha de proteção, de amor. É como se você navegasse em Deus, né? Porque Deus está em tudo mesmo, né? Não é que ele está aqui, né, pequenininho, Sim. Eu tô nele. Eu tô... as palavras fugiram. Mas, assim, desenvolvendo isso, porque eu acho que a questão da espiritualidade é tão importante para as mulheres. E, às vezes, a percepção... Para as mulheres, para os homens, para todo mundo, né? E, às vezes, a percepção de como que eu vejo espiritualidade está tão distorcida. E, quando você fala isso, é tão bonito. E muitas pessoas podem se identificar com começar a se ver navegando, né, nesse Deus, se enxergar nessa bolha de proteção e mudar o rumo da vida delas. Sabe que eu me lembrei de uma menina que trabalhava comigo, que ela falou assim, como você lida com a inveja? E quando ela me perguntou, eu falei, inveja? Não sei lá, não tem isso, não tem ninguém com inveja de mim, por quê, né? Não. Ela falou, claro, as pessoas invejam. Eu falei, acho que não. Porque nunca tinha passado isso pela minha cabeça mesmo. Mas, de verdade, não tem. Porque é assim que eu me vejo. Aqui tem uma coisa, sabe assim, eu me sinto numa bola. Você já foi num parque de diversão que tem uma bola transparente que as crianças ficam rodando lá dentro? Eu nunca fui naquele negócio, mas eu tenho vontade de ir. Mas eu me sinto assim em relação ao amor de Deus, à proteção do divino, sabe? Então, não tem nada de ruim. Não tem. Não chega em você. E nem sai. E também não tem por que invejar. E as pessoas deveriam entender isso. A gente não tem por que invejar nada de ninguém, nem ser ninguém. Porque a gente já é tão bom. Né? Cada um já é tão bom. A espiritualidade, eu acho que é isso. É a gente tentar entrar em contato com essa nossa grandeza, com a nossa inteireza, sabe? Da gente estar inteiro, da gente estar... com a gente mesmo, bem. Em paz. Em paz. Plenitude, né? Olha, assim, acho que é uma busca de muitas pessoas. Fala um pouquinho mais, pessoal. Gente, traz 2 garrafinhas de água aqui, por favor. Fala um pouquinho mais sobre esse tema Mulheres 50 a mais. Porque você escolheu esse tema para falar, né? O que mais você gostaria de conversar que você acha que seja relevante e importante para as mulheres nessa faixa de idade? Obrigada. Eu acho que a gente precisa acolher mesmo todas as fases, com muito carinho, com muita gratidão. 50 a mais significa não mais 40. Então, bem-vindo 50, sabe? Entendi. Quando eu falo de 50 a mais, é porque às vezes as pessoas falam, 50, que nada. Que delícia que é chegar aos 50. Que bom que bênção que foi chegar aos 50, não é? Né?
As pessoas têm muito medo da menopausa. Muitas amigas, muitas telespectadoras me falam, como é que você lida com a menopausa? Eu falo, do mesmo jeito que eu lidei com a adolescência, com a maternidade, com a juventude. São fases. A minha adolescência passou, ufa, não tenho mais espinha, nem mais TPM, né? Passou. Depois veio a minha barriga crescendo, depois a barriga que sumiu, depois o peito vazando leite. E são fases, e as fases vão indo, e que bom que a gente está vivo. E eu acho que o mais importante é acolher mesmo, falar que vem. Essa fase de 50 a mais, hoje, foi como eu falei, a gente tem tanta chance hoje de ser uma 50 a mais tão inteira, tão feliz, tão plena. Eu não troco meus 50 pelos meus 20, pelos meus 30. A minha ansiedade dos 30 foi embora, e que bom. Aquela agitação toda, aquela necessidade necessidade de fazer. Hoje eu não tenho mais tanta necessidade de fazer. Isso é tão bom, isso me dá tanta paz, sabe? Eu acho que falar de 50 a mais me deu vontade de falar assim para as pessoas que estão assistindo, só acolha. Não fica esperando o fim, porque não é o fim. E ainda tem muita coisa pela frente, né? Então, 60 a mais, os 70 a mais. 60, 70, 80, 90, 100 mais, sei lá quantos a gente tiver que viver. E tá tão gostoso viver. Só vive, né? Só agradece, só aproveita. E eu acho que é muito gostoso isso também tem a ver com espiritualidade, é você tirar um tempinho para se perceber. E você falou, né? As mulheres com 50 têm essa possibilidade de ter um pouco mais de contato com a sua própria espiritualidade. Porque a gente tem mais tempo, a gente tem mais calma para se perceber, sabe? Para entrar em contato com a gente, para prestar atenção na nossa respiração, para tentar entender o movimento do nosso corpo, para tentar acolher bem as marquinhas que vão chegando, né? Para dar risada daquela menina que um dia a gente foi. Eu fui uma menina tão doida, tão ansiosa, tão agitada. Hoje eu olho e falo, gente, alguém avisava para mim. Podia só avisar que não precisava correr tanto. No final dá tudo certo, né? Então, não é? Isso. Eu também, eu fiz cursinho junto com o colegial, porque eu não podia perder um ano na minha vida. Então, ninguém me avisou que não precisava. Eu não podia perder nenhum ano. Eu fiz colegial e magistério, tudo junto. Era de manhã colegial, magistério. Eu tinha que ser... Nossa, trabalhava feito louco, tinha que ser muito. Mas tudo bem também, foi bom. Faz parte. Faz parte. Mas agora, colhi essa fase, né? Que a gente tem tempo para ser mais tranquila. Eu agora estou tentando aprender e a lidar um pouco com a coisa de que a gente vai mudando mesmo, né? O nosso corpo também vai mudando. Esses dias fiquei olhando umas fotos antigas minhas, magrinha. Eu só fico... Uma coisa só que eu preciso pedir perdão para mim mesma era do quanto eu me cobrei a vida inteira, porque eu achava que eu tinha que ser mais magra do que eu era. E hoje eu olho e falo, gente, ninguém me avisou que eu era magrela. Por que fizeram isso comigo? Né? Por que eu me permiti isso? Que judiação. Nossa, que maldade. Mas se tivessem te avisado, será que você teria ouvido? Meu Deus do céu. Não sei. Acho que não. Mas meu pai, ele já me pediu várias vezes perdão por isso, mas já tá mais do que perdoado, porque meu pai é maravilhoso, eu amo ele de paixão. Mas meu pai, ele me fazia um bullying, sabe? Meu pai fazia bullying. Eu era gulosa, eu sou taurina, né? Agora tô descobrindo que taurina é guloso. Então eu sempre fui muito gulosa. E ele fazia um bullying, ele falava muito, assim, quando eu casasse não ia dar certo, que não ia ficar bom, que eu ia me largar de vez. Mas aí eu me cobrei muito a vida toda, sabe? Foi bom, mas não precisava ter me cobrado tanto, podia ter sido mais leve comigo mesma, né? Eu acho que... A gente podia ter sido mais gentil com a gente, mas sempre é tempo. Agora eu sou, nossa... O Ricardo que fala, ele fala, depois de que você passou, você tá gulosa, né? Eu agora tô bem gentil comigo mesma. Só que assim, gente, gentileza com a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a gente acha que tá sendo gentil, mas a gente tá sendo cruel. Então a gente não tem inteligência à toa para ser inteligente pros outros, a gente tem que ser inteligente com a gente. E ter 50 a mais é também entender o que faz bem pra gente, e o que faz bem pra gente é gentileza com a gente. Porque, por exemplo... Eu tenho vontade, às vezes, de enfiar o pé na jaca e comer uma torta inteira, igual teve hoje no programa, uma torta de abacaxi com doce de leite, coco, deliciosa, mas não é gentil comigo mesma fazer um negócio desses. Parece que é gentileza.
Não, é gentil comigo se eu tô com vontade de comer um pedacinho, normal, né? Não é gentil comigo ter preguiça e não fazer exercício físico e falar assim, eu mereço ficar deitada aqui nesse sofá o dia inteiro. Não, isso não é gentileza com as minhas articulações, não é gentileza com a minha musculatura, não é gentileza com a minha pele. Não é gentileza, por exemplo, eu chegar depois de um dia de trabalho como eu tô aqui hoje, maquiada desde de manhã, e falar, eu vou ser gentil comigo, vou dormir assim, sem limpar meu rosto. Não, isso não é gentileza. Eu vou ser gentil comigo e eu vou limpar o meu rosto pra minha pele respirar. Então a gente tem que tentar entender isso também. Porque tem que tomar muito cuidado com essa coisa da gente se permitir. A gente se engana, fala, eu me permito. Tem um monte de gente que fala, eu mereço, né? Eu trabalhei mereço. muito, então eu mereço enfiar o pé na jaca. Não, você merece não enfiar o pé na jaca. Você merece se amar, você merece se cuidar, você merece se respeitar, né? Então a gente já sabe quais são os pilares da saúde. E aí uma mulher de 50 anos, eu acho que ela tem que aproveitar tudo isso que a ciência já descobriu a seu favor. E ser responsável consigo mesma. Porque já não cabe mais. A gente já foi adolescente de achar que merecia passar a noite em claro, na balada, e que a gente merecia beber até cair, dar um PT bonito com os amigos e que tava tudo bem. Hoje a gente já sabe que não. Então hoje a gente já entende que a gente merece se cuidar com respeito, com carinho, com atenção. E na menopausa a gente engorda muito fácil. Engorda fácil, né? E o metabolismo fica lento. Aí tem que... Hoje, por exemplo, eu mereço a minha limonada que eu tomo todo dia, adoro. Limão com gengibre e manjericão. Que o gengibre dá uma acelerada no metabolismo, o manjericão dá uma aliviada na ansiedade, no estresse, você fica bem. E uma delícia, gostoso. Toma aquela limonada gelada com adoçante ou sem nada. E você bate no liquidificador, vamos dar no liquidificador. Momento de receitas da Cláudia. Delícia, porque assim, você espreme o limão, eu não gosto do limão com bagaço, porque senão ele fica amargo. Então espreme o limão normal, coloca um pedacinho de gengibre, tipo, 1,5 centímetros, só um pedacinho mesmo, porque o gengibre é bem forte, né? E coloca umas 5 folhinhas de manjericão. Bate no liquidificador, eu não gosto de peneirar, mas quem quiser pode peneirar, né? Mas eu gosto de comer as fibras também dali. E pronto, tão gostoso, refrescante. A gente tem que usar Você toma de manhã? Tomo de manhã, todo dia. A gente tem que usar os termogênicos a nosso favor, né? Então, assim, caprichar na canela. Ah, adoro café. Café, põe um pouquinho de canela. É bom pra dar uma acelerada no metabolismo. Pimenta, né? A gente comer um pouquinho mais de cúrcuma, açafrão, né? Que é bom, faz bem pra gente, sabe? Dá pra colocar no arroz, no frango, dá pra pôr no suplemento. Eu sou a doida do suplemento. Mas eu gosto mesmo, tem muita coisa boa. Então, assim, a gente sabe que o resveratrol é um antioxidante super poderoso, né? 10 gramas de colágeno por dia, ele realmente, comprovado cientificamente, faz muito bem pra gente. Para as nossas articulações, o colágeno do tipo 2, aquele colágeno que chama Verisol, não é marca não, tá? É o tipo, que é uma patente lá, alemã. É muito bom pra pele. Que bom que o programa vai ficar gravado, depois eu vou atrás. Essas coisas fazem muita diferença mesmo, sabe? Assim, então eu acho que é legal a gente olhar pra gente e falar assim, tá, eu priorizo essas coisas, entendeu? Aí, por isso é que eu falo esse negócio de síndrome do ninho vazio, que nada, gente, os filhos foram, aí sobra um pouquinho mais pra gente. Pode ser até que não sobre muito, mas um pouquinho mais, pra você cuidar um pouquinho mais de você, porque eles foram viver a vida deles. Isso também é tão bom, né? Eu acho ótimo, que bom que eles estão indo, sabe? Oh, com certeza. Essa é aquela sensação. Eles voltam, né? Mas missão cumprida. Eles não foram embora, né? Não. Tem uma frase do Bert Hellinger, das constelações, que diz que a mãe leva para a vida e o pai leva para o mundo, né? Então, se você vê os filhos na vida e no mundo, que coisa mais maravilhosa. E olha, uma coisa também. Além deles não terem ido embora, você vai com eles para tudo quanto é lugar. Porque eu tenho certeza que quem está assistindo deve passar por isso, você também deve ter passado. E eu passo. Às vezes eu me olho no espelho e falo, nossa, minha mãe, igualzinha. A gente traz a mãe da gente dentro da gente o tempo todo. Então, você tá nos seus filhos, pronto, relaxa, né? Exatamente. É 50% cada um, né? Não precisa achar que os filhos foram. Eles foram, mas você tá dentro deles. E reverberando ali. E assim, o seu pique para fazer o programa, quanto tempo que você tá no programa? Há 12 anos. Do Vida Melhor? Vida Melhor, há 12 anos. Como é o seu pique hoje? É igual ao pique que era 12 anos atrás? Me fala um pouquinho dessa evolução, da sua carreira.
nesse Olha, programa? em relação ao pique, é sim, eu me sinto muito motivada toda vez que eu entro no ar, assim, é muito gostoso. É como eu tô aqui também, adoro falar, adoro bater papo. Ah, a gente nem percebeu. Eu gosto muito disso. Você tá com Tchau, calor? gente, eu tô morrendo de calor. Liga um pouquinho lá. Eu sou encalorada, mas também tô com Liga a no roupinha 20, bem no quente, 22, porque eu tava congelando aqui. Você tava com frio? Eu tava no 20, tava... Então, mas aí é assim, e eu tenho o mesmo pique do começo, porque eu gosto demais do que eu faço, sabe? Outra coisa, não dá pra cansar. Porque o Vida Melhor, ele tem 2 horas de duração, mas ele tem um momento de saúde, e aí todo dia eu recebo ou um médico, uma psicóloga, um psiquiatra, psiquiatra é médico, gente, ou um médico, ou uma psicóloga, ou um nutricionista, todos os dias, um momento de saúde, alguém da área de saúde, para falar de um assunto de saúde. E eu sou muito curiosa, e eu amo bater esse papo de saúde, então eu gosto de saber tudo, sabe? Eu pergunto mesmo. E então esse momento é uma delícia. Aí depois eu tenho uma culinária, que é a minha perdição. Porque aí, você vai pra debaixo da mesa? Não vou pra debaixo da mesa, porque isso já é Ana Maria Braga, né? Até queria. Eu queria ter uma sacada de fazer alguma coisa muito autêntica, mas eu ainda não tive, não. Mas, gente, eu não aguento. É muito gostoso tudo. E olha só, eu vou pra culinária mais ou menos 2h, sem ter almoçado ainda. Então, isso dói. Hoje, com essa torta que eu te falei, como é que você consegue só um pedacinho? Só um pedacinho, né? Ali. Não vou comer o negócio inteiro. É do meio-dia às 2. Do meio-dia e meia até 2h30. Aí eu tenho todo dia uma pauta de artesanato. O artesanato é muito legal, porque, assim, poxa, ajuda a mulherada em casa a abrir a cabeça, a ter novas ideias, aprender um passo a passo diferente para fazer alguma coisa, ganhar dinheiro, né? Também é uma terapia incrível. Muitas mulheres saem da depressão porque se encontram no artesanato. Eu acho que enquanto tá ali, ó, bordando, fazendo, não fica pensando besteira, né? Acho que é por isso também, não sei. É que dá pra você fazer artesanato pensando besteira, Dá pra fazer, né? Mas eu acho que tem uma coisa de reconexão, né? Todo o trabalho manual. E depois a autoestima, né? De falar assim, ó, começou. Aí tá chato aqui, aí depois, uau, viu o que fiz. Deve ser gostoso, né? Mas você se reconecta, o trabalho manual acalma. Acalma. Né? O trabalho manual desacelera, porque a grande questão dos dias que a gente vive é o nosso... a ativação do nosso sistema de luta ou fuga, né? Que a gente chama, né, na área neuropsicológica de sistema reticular de alarme, mas é o nosso luta ou fuga, né? Tem um leão na selva que você tem que sair correndo dele, ou você se salva, ou ele te come, mas o leão em algum momento vai embora. Nós não vivemos, a gente não consegue sair da selva, né? A gente está sempre com o leão correndo atrás. Então, se você se dedica para fazer um trabalho manual, você acalma a sua mente. E aí você conta para o seu cérebro que o leão não está mais lá. Entendeu? É muito... Nosso corpo é perfeito, né? Quem criou ele sabia o que estava fazendo, muito bom, né? Eu acho muito incrível isso. É maravilhoso. Então, é por isso, por causa dessa questão de... Dá uma você acalma as ondas mentais, você consegue desacelerar. Bom isso, né? E aí você avisa o seu cérebro que não estamos mais não está em perigo. E você sai dessa luta ou fuga, porque tá o tempo todo em alerta faz com que você dispare uma série de hormônios no corpo, né? Inclusive o cortisol, que inflama, etc, etc, etc. E faz muito mal, muito mal. Então, aí, por isso que eu acho que, assim, não tem momento cansativo, não tem de falar assim, 12 anos fazendo a mesma coisa, porque nunca é a mesma coisa, né? Todo dia tem uma pessoa nova. E você não consegue almoçar antes? Não, porque eu começo a maquiagem e o cabelo 11h30, eu entro no ar 12h30. Então, 1 hora antes eu já tô lá sentada fazendo a maquiagem e o cabelo. E essa hora que seria o horário que eu iria almoçar, 11h30. Mas eu não gosto de almoçar com alguém mexendo no meu cabelo, não dá certo. Porque eu também gosto de almoçar, sim. Almoçar é experiência religiosa, sabe? É almoçar, é olhar o prato, é comer gostoso, não é comer assim por comer. Não gosto, prefiro não.
Então você Entendeu? almoça depois do programa? Depois do programa, acabo. E aí eu também tenho um ritualzinho de almoçar com as meninas da minha equipe. Eu tenho uma produção que não é muito grande e eu priorizo muito almoçar com elas. Então a gente sempre sobe, tem um rooftop, olha que chique, uma laje que a gente senta para comer e a gente come ali. Ou eu peço comida, ou eu levo comida de casa, sempre uma comidinha, uma saladinha, uma coisinha leve, e a gente almoça juntas. E é super gostoso, porque também é um momento da gente interagir, dar uma relaxada, bater papo, né, para não ficar só trabalho. E é só mulheres? Ou tem homens só também? mulheres. A gente já teve homens na equipe, que foram maravilhosos também. Os meninos que trabalharam comigo foram incríveis. Mas atualmente eu só tenho mulher na equipe. E nem foi porque assim, eu só quero mulher na equipe. Não. Aconteceu. Eu realmente gosto muito de trabalhar com as mulheres. Mas já tive homens incríveis também na equipe. Foi um destino, digamos agora assim. sim. Tem um tempinho que só tem mulher. Então, na hora que vai fazer a torta, o bolo... Aí, na hora da fome, né, eu não consigo, às vezes, resistir. Aí eu como um pouquinho mais. Difícil, né, gente? Umas coisas gostosas. Você com fome, você acaba comendo um pouco mais. Mas não é também exagero, não. E por que esse horário de 12h e meia às 12h30? Não sei, foi o horário que tinha disponível na grade, logo que começou o programa, porque a Rede Vida, ela tem um DNA católico e ela tem uma programação católica que respeita os horários de liturgia, assim. Então, tem 6 da manhã, que tem o terço, tem uns horários, acho que 9, tem outra coisa que também tem que ser no horário marcado. Meio-dia tem um rosário, que é um horário de reza também, que é do meio-dia até o 12h30. Então, eu tinha que entrar 12h30, porque depois, aí eu entregava até o horário da novena, e a novena é às 3 da tarde. Então, enfim... E deu certo, porque é um horário que não tem um outro programa feminino começando nesse horário. De manhã já tem alguns, de tarde já tem E às vezes é o outros. horário que eu estava pensando, né? O horário que as mulheres às vezes estão na cozinha, ou que é um programa legal para ver durante... não que a gente deva almoçar vendo televisão, mas assim, mas é um programa que cabe nesse momento. Há 12 anos ele está nesse horário, eu acho que nunca ninguém nem questionou, e também tem o receio, né? Será que a gente muda o horário? E se mudar e não der certo? Então... Não, mas tá ótimo, eu acho que deve ser. Tá ganhando, não se mexe, né? E o programa tá lá redondinho, as telespectadoras estão acostumadas. Deve ser um horário... Seria maravilhoso se a gente tivesse uma reprise, né? À noite. Ah, sim. E não fica gravado? Tá tudo no YouTube. 12 anos de programação tá lá. Então, ou seja, as mulheres não têm desculpa para não te assistir. Não tem desculpa. Aqui no YouTube vai tudo segmentado, né? Porque a gente não coloca os intervalos e a gente coloca tudo já cortadinho. Então, a gente vai por temas. Então, hoje a gente conversou sobre voz, pigarro, aí tá lá, provavelmente vai estar já cortadinho desse jeito. Depois a receita, não tem o programa na íntegra. E haja criatividade, né? Para ter tanto tema, como funciona isso? A gente vai muito na demanda, né? Daquilo que a gente vai sentindo que é importante. Eu costumo fazer reunião de pauta com as meninas a cada 1 mês, 2, mas elas já sabem muito bem o que é a prioridade do programa. O programa tem uma missão muito clara, que eu sempre reforço com a minha equipe, né? Agregar valor à vida de quem assiste. É entretenimento? Também, mas o importante é agregar valor à vida de quem assiste. Para quem é que a gente faz o programa? Então, a gente sabe qual é a carinha da nossa telespectadora. O que é que ela precisa, porque aí você vê lá, qual é a classe predominante, né? Quantos anos tem essa telespectadora? Qual é a necessidade dessa telespectadora? Uma coisa que me ajudou muito foi que durante muito tempo, no Vida Melhor, eu fiz uma parceria com uma empresa e a gente presenteava algumas famílias que mandavam um e-mail pedindo ajuda de alguma forma de se reinventar. Então, a gente levava umas máquinas de estampar camisa, estampar caneca, não sei o quê. E aí eu acabei conhecendo muito a realidade do interior do país e conheci muitos telespectadores. E aí eu consegui perceber mais ainda assim, a necessidade de orientação para um sintoma de uma doença, de outra, questões psicológicas. Quando a gente imagina assim, minha telespectadora na maior parte delas tem a minha idade. Então, quais são as questões que tocam uma mulher da minha idade, né? Mas em 12 anos mudou, né?
Ai, mudou, mas Não, porque mudou você não tanto, tinha né? 52. Ah, não, mas eu sempre tive essa telespectadora, né? Então eu sempre pensei muito assim, bom, qual é o assunto que elas mais querem? Menopausa. Climatério e menopausa. Então a gente já falou muitas coisas sobre essa fase. Então, climatério e menopausa, doenças cardíacas, vamos falar de doenças cardiovasculares, vamos falar de varizes. Então, assim, eu tenho mais ou menos um perfil, né, de doenças. Eu não falo muito de coisas que são raras, eu tento falar coisas que podem ajudar a um grande número de telespectadora. Agora, na fase da pandemia, a gente deu uma intensificada na questão da saúde mental, porque a gente sabe que aumentou muito a necessidade mesmo de informação em relação à saúde mental. Então, eu sempre levo muitos profissionais especializados nesse assunto para ajudar as pessoas. Vocês falaram bastante sobre a questão de relacionamento e família, porque o número de divórcios, de separações... Aumentou muito, né? Aumentou muito. Foram mais de 80 mil divórcios no ano passado. É um número impressionante, né? Se a gente parar para pensar. A gente fala muito de relacionamento. A gente tem toda segunda-feira um momento... isso fixo, toda segunda, sobre dependência química. A gente fala toda segunda-feira sobre dependência química, relacionamento familiar, né? Porque, na verdade, a dependência química não é uma doença que atinge só o dependente químico, mas a todos que estão... Sim, é a doença da família, né? É uma doença da família. Então, a gente fala muito de relacionamento marido e mulher, a gente fala muito de relacionamento filhos, a gente fala muito de relacionamento avós com netos e a relação filhos casados que deixam os filhos sendo educados pelos avós, né? Que é uma relação também que precisa de ajuste. A gente está sempre focado nisso. E a minha equipe está bem focada no que tem que ser feito. É a parte de carreira. Né? Vocês falamos também, sempre levo coach de carreira para dar uma orientada. Na parte do artesanato e da culinária, a gente também vê isso como a possibilidade de ensinar um novo ofício, né, e de ajudar mesmo na renda familiar. E é muito legal que assim, algumas telespectadoras depois mandam pra gente: olha, eu comecei a fazer o pão de mel que vocês ensinaram no programa e consegui pagar a faculdade do meu filho por conta disso. Então tem umas histórias super bonitas. Histórias de superação. Muito. Até eu mesma ensino e faço bastante conteúdo focado em desenvolver a capacidade de vendas, de divulgação, de marketing digital, para que parte de autonomia. As nossas telespectadoras possam usar as ferramentas digitais, as redes sociais a favor delas para fazer a divulgação daquilo que elas vendem, né? Ensino um pouco de técnica de vendas. Você faz mentoria também. Na verdade, mais essa área de vendas. De vendas, eu faço bastante palestra para a empresa, né, para falar sobre vendas. São palestras mais para esse grupo de vendedores. E faço curso de marketing digital, que é exatamente assim, de posicionamento em rede social, de como é que faz para vender, de como é que é o trabalho todo, de como é que se posiciona de frente às câmeras, de como é que perde a timidez para fazer a comunicação mais assertiva, né? Mas mais pensando nessa área mesmo de usar as ferramentas que a gente tem. Porque os jovenzinhos, assim, aqueles ali já nasceram sabendo, né? Eles já nasceram com o celular na mão, eles já sabem fazer selfie desde bebê. Mas essa geração, que é dessa mulherada, muitas vezes está aprendendo e algumas pensam que são tímidas e nem são. E aí eu tenho encorajado essas mulheres a mandarem essa timidez embora, a gravar vídeo, a fazer live. E elas estão... Eu tenho umas alunas assim que já estão voando alto, sabe? Que estão fazendo muita coisa legal. E eu fico super feliz de fazer esse trabalho também. E as suas mentorandas, em geral, são mulheres? Sempre, não todas. Eu lembrei já de alguns homens, desculpa, viu? Não estamos excluindo ninguém. Não, né? mas assim... Mas em geral, falei em geral. A maioria é mulher. Mas eu tenho homens, tenho médicos que fazem, é muito legal. E como funciona a sua mentoria? Vamos fazer a hora do jabá um pouquinho? Eu nem sei de onde que eu tirei esse nome. Na verdade, assim, a mentoria, quando ela é uma mentoria individual, ela vai muito
em relação à demanda da pessoa que me procura, né? Então, tem casos bem específicos e tem... é mais uma consultoria mesmo, até mesmo para desenvolver um produto. Eu tenho muita telespectadora que faz alguma coisa, mas que não está ganhando dinheiro, não sabe, está fazendo, está vendendo, mas não está vendo o dinheiro ir embora, onde que entra. Então, eu tenho ajudado muita gente nesse sentido. Mas eu tenho um curso na internet, esse curso, ele fala primeiro, de conhecimento, de autoconhecimento, de descobrir o seu propósito, porque a gente, para vender alguma coisa, isso eu aprendi mesmo na minha carreira como vendedora, na época do Shop Tour, para a gente vender qualquer produto, a gente precisa realmente saber quem a gente é, porque a gente precisa conquistar credibilidade. E a gente não conquista credibilidade se a gente não for verdadeiro, né? Se a gente usar máscara, se a gente for um fake, se a gente for um personagem, as pessoas uma hora descobrem. Elas não têm muita tranquilidade em comprar coisas da gente. Então, eu acho que é o primeiro passo. Então, eu tenho no meu curso um caminho bom, assim, para que as pessoas possam entrar em contato consigo mesmas. E esse curso está disponível? Tá você disponível. Pode comprar qualquer... Tipo, venda todo santo dia. Você pode comprar. Eu acho que sim, vou ser bem sincera, porque eu não tenho certeza absoluta, porque, assim, é um tal de abre carrinho, fecha carrinho. Eu tenho uma equipe que cuida disso e, às vezes, eles falam, a gente fechou porque não dava, porque tem que ajustar aquilo. Mas, assim, a priori... Lá no meu Instagram tem um link, tem um linkzinho. O link é aquilo que fica azulzinho ali na bio. A bio é o nosso cabeçalho, lembra disso? Que tem nome, o que você faz. E aí depois tem lá o meu link. Se você clicar no link, é um Linktree, tem o meu canal no Telegram. Esse é um canal só de bom dia, é um canal que eu entro ali e deixo uma palavra de bom dia, de ânimo para as pessoas que me seguem. Eu tenho o link que vai direto para o meu canal no YouTube, que tem alguns vídeos, e tem o meu curso, que é o Influência de Sucesso, que passa por essa parte de ser uma influenciadora, e depois a parte de vendas e pós-vendas, e é isso. E é só entrar lá e quem quiser pode fazer a inscrição. Quem quiser pode entrar no grupo VIP para ser avisado se a inscrição estiver fechada. Mas assim, entrou, clicou, você vai ser avisado de tudo. Não é que clicou, vai ter que comprar, não. Tem que comprar nada. Clica lá para você saber. Que bacana. Então, esse curso online que você tem... assim, fala de marketing digital, fala, tipo, os primeiros passos. Os primeiros passos, mesmo assim, eu não sei fazer nada, o que é que eu vou fazer? Então, vamos lá, eu vou te ensinar. Mas primeiro vamos pensar quem você é, o porquê é que você está fazendo isso, onde é que você quer chegar. Tá, decidimos isso, vencemos algumas barreiras, porque as pessoas têm, você sabe mais do que... eu, infinitamente, por conta da sua profissão, as pessoas trazem aí um monte de trauma, né? Um monte de crença limitante, acha que não consegue, morre de medo, tem dor de barriga, sua frio. Então, a gente faz um trabalho também no curso para dar uma destravada nesse ponto, né? Tentar identificar aí qual que é o seu medo, qual é o nome da sua timidez. E aí depois a gente vai para a prática, né? E a prática, eu ensino um pouco, assim, método de venda mesmo, sempre que, claro, tem que passar pela empatia, então eu faço a identificação do público com você, com quem faz o meu curso, porque se a gente não sabe para quem a gente está falando, a gente não fala de forma assertiva, a gente tem que saber para quem a gente está falando, o que essa pessoa espera, quais são as dores dessa pessoa, de que forma a gente pode solucionar. Olha, isso é uma dor, viu? Conseguir a dor. Descobrir a dor. Gente do céu, não é fácil. Mas assim, no seu caso, eu acho que é mais complicado, porque as pessoas trazem aquelas dores ocultas e tal, e nem ela mesma sabe. Mas eu tô falando dor no sentido mais concreto, né? Então, quando a gente fala de dor em vendas, é assim, eu vou vender um apartamento. Então, eu tô vendendo esse apartamento para quem? Para quem tá pagando aluguel, essa é uma dor. Para quem tá morando com os pais, essa é uma dor. Ou para quem tá morando em um apartamento pequeno. Então, é identificador nesse sentido, né? Sim. Eu tô vendendo uma pecinha de artesanato. Para quem essa pecinha? Qual é a dor dessa pessoa? Ela tá procurando um presente. Ela tá angustiada porque ela quer agradar e não sabe como. Enfim, a gente tenta identificar, não é a dor... não é a dor de alma, né? Não é a dor de alma, né? A dor de alma é mais difícil de encontrar realmente. Aí nem a gente sabe às vezes, né? Aí só usando as técnicas. Aí tem que ser uma boa psicóloga. Mas é legal, então você faz esse trabalho. Então, além do programa, você tem esse curso digital e você tem essa presença, assim, de ficar fazendo live no Instagram. Você falou que você ensina as pessoas, mas você fica fazendo lives no Instagram? Faço, assim,
Tem fases que eu tô muito mais liveira. Ativa. Que eu faço uma atrás da outra, e tem fases que menos, né? Mas quando eu tô em lançamento de curso, aí eu faço live com muita frequência. Quando eu resolvo abrir curso gratuito, porque às vezes eu fiz uma série de aulas gratuitas. Então, eu fiz 15 aulas gratuitas. E aí, tudo em forma de live. Depois, esse material fica todo no meu Instagram. Por isso que eu falo, hoje, se você entrar no meu Instagram, for lá no meu IGTV, tem muito material. Muito material gratuito que você pode ir lá e vai aprender bastante, pode colocar em prática. Porque o mais importante mesmo é que as pessoas comecem a praticar. E comunicação não é um bicho de 7 cabeças. É prática. Tem que fazer. E quanto mais vai fazendo, mais vai ficando aperfeiçoada a apresentação, né? Vai melhorando. Com certeza. Né? Eu também tô melhorando aqui nos meus ótima, podcasts. Porque, na verdade, sabe o que acontece? Antigamente, existia um perfil de apresentador. Uma voz, uma postura, um jeito de falar, uma inflexão, né? Brincava com o volume da forma, sei lá Faustão de ser. Hoje em dia, ele é maravilhoso. Ele é o apresentador. Mas, hoje em dia, o gostoso, e principalmente nas redes sociais, é a pessoa ser como ela é. Né? É aquela pessoa que você fala assim, quero botar aqui dentro de casa. Na verdade, as pessoas vão te colocar no bolso mesmo, dentro do celular, né? Mas é isso. Então, a gente tem que ser natural, a gente tem que ser verdadeiro, a gente tem que ser agradável. Então, quanto mais verdadeiro, quanto mais você é você mesma, melhor é. Só que, para ser você mesma, você tem que se gostar. Porque senão você não consegue se entregar de corpo e alma. Né? E se conhecer. Por isso tem que fazer assim. Faz terapia com a Lívia e vem fazer o curso comigo, entendeu? É um casadinho aqui. Olha, Cláudia, a gente está indo para o final da nossa conversa. Eu vou pedir para você passar uma mensagem para a nossa audiência, do seu coração lindo, maravilhoso. Mas antes eu vou passar uns recadinhos aqui, porque senão a minha filhinha me mata. Porque ela prepara. Ela é a sua diretora, É, né? a minha diretora, ela preparou. Então, gente, eu gostaria de dizer para vocês que este encontro, esse podcast, está sendo patrocinado pelo Pod7 Studio, que é o estúdio onde a gente está gravando, pelo Instituto Para Ser, que é o meu espaço de terapias integrativas e psicoterapia, que fica aqui fisicamente ao lado do Pod7 Studio. E gostaria também de avisar que depois que a minha diretora jovem de 25 anos insistiu muito comigo, eu estou desenvolvendo um projeto no Discord, que é uma plataforma de rede social, que talvez você não conheça, porque só os jovens gamers que conhecem, mas é uma plataforma muito legal. E eu vou desenvolver esse projeto, essa plataforma, esse servidor, digamos assim, essa comunidade se chama Mulheres Fênix. E se você for na descrição deste vídeo, você vai ter o link do Discord para você conseguir entrar nessa plataforma e participar da comunidade das Mulheres Fênix. Nesta comunidade, nós vamos ter Clube do Livro, onde eu vou apresentar alguns livros que nós vamos discutir, projetos, a gente vai fazer encontros, eu vou dar aulas e vou contar com vocês também para que a gente faça uma rede de apoio para mulheres que estão insatisfeitas e elas querem fazer uma mudança no rumo da vida delas. E a gente sabe que essa mudança não é uma mudança tão fácil, que exige ajuda, exige apoio, exige recursos, conhecimento, exige você entender os riscos que você corre quando você faz uma transformação real e verdadeira na sua vida. E eu vou estar lá com as pessoas que aceitarem esse convite para participar comigo dessa grande jornada, que é a jornada da vida, da transformação, da autorrealização. Então, se você gostou dessa apresentação desse projeto, o link vai estar lá na descrição para que a gente possa fazer essa jornada juntos. E agora, vamos voltar aqui com a Cláudia. E eu queria que você deixasse aí uma mensagem que saia assim, brote do fundo do seu coração,
para as mulheres que estão nos assistindo. Depois a gente vai fazer um corte disso, vai ajudar a divulgar a sua mensagem. Você passa a sua mensagem todos os dias para milhares de mulheres. Mas eu queria que você passasse uma agora, que você tivesse vontade. Obrigada. Primeiro eu quero agradecer mais uma vez pelo convite. Foi muito gostoso conversar com você, muito gostoso poder abrir um pouco o meu coração, abrir um pouco a minha vida, né, para você, mas para tanta gente que está assistindo e tanta gente que de repente nem me conhecia e que agora me conhece até mais profundamente. Quero falar para você, minha amiga, que está aí angustiada, que está sofrendo, que está tudo certo com você, que você é um grande feito, que você é perfeita, amada e aprovada por um Deus criador, do jeito que você quiser chamar. E que quando Ele olha para você, Ele só vê coisas boas em você. E que vale a pena você entrar em contato com você mesma, com o mais profundo do seu ser, fazendo as pazes com quem você é, agradecendo por quem você é, acolhendo quem você é. E se você conseguir olhar para você com mais generosidade, eu tenho certeza que você vai encontrar a força que você está procurando para fazer as mudanças que você pode. Às vezes não é mudança grande, às vezes é só mudança aqui, ó, de atitude. É de você começar a perguntar: o que é que eu posso aprender com essas coisas? O que é que eu posso tirar de proveito? E penere o que é que você vai caraminholar aí. Passam muitos pensamentos por dia na nossa mente. Escolha só aquilo que vai te fazer bem. Cerque-se de pessoas inspiradoras, assista coisas que façam bem para você. Cuidado com as comparações, cuidado com a rede social. Aquilo que a gente vê na rede social é só o palco. Ninguém mostra os bastidores. Mas a vida de todo mundo tem um monte de problema, tem um monte de dificuldade. E tá tudo bem, a gente cresce com elas. Assim como você tem toda a capacidade de crescer com as suas. Um beijo, que Deus te abençoe da cabeça aos pés. Amei estar aqui com vocês. Cláudia, muito obrigada, viu? Muito obrigada pela sua presença, pela sua generosidade, pela sua disponibilidade. Que Deus te abençoe, te mantenha com saúde, com essa alegria, para que você continue levando a sua mensagem e ajudando, né, com conteúdos importantes e relevantes para tantas pessoas, das mais simplesinhas que precisam tanto de você. Que Deus te abençoe na sua caminhada e na sua jornada. Obrigada. Amém, Lívia. Obrigada. Amém. Amém. Estar aqui. Tchau, pessoal. Até a próxima. Lembre-se de se inscrever no nosso canal, ativar lá o sininho e compartilhe esse vídeo com mais mulheres que precisam receber essa mensagem. Um beijo no seu coração. Até a próxima.